ao DWBRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que dá banho de sol em Dalek. Thais Alves. Eu adoraria dar banho de sol em Daleks, tal como a nossa amiga Rose. Na verdade, ela não deu banho de sol, ela levou, ela guiou. Ela deu um empurrãozinho. Ela pegou na mãozinha ali no batedor de ovo dos Daleks e levou eles ali pra pegar sol, né, cara? Exatamente. Porque hoje, pessoas aí na casa, no transporte, onde vocês escutam a gente, no avião. Pois é, não sabemos onde você pode estar. Sim. Estamos aqui para revisar este episódio maravilhoso. Maravilhoso! Da primeira temporada do Doctor Who, Sim. lá em 2005, chamado simplesmente de Dalek. Dalek. Simples o título, mas simples, um episódio conciso. que não é tão simples assim, é tão maravilhoso. Maravilhoso. Gosto muito desse episódio. Pois é. A gente tava aí já ansioso pra chegar nesse episódio, porque Tava mesmo. a gente tem uma certa história com esse episódio, que a gente conheceu o roteirista dele. Inclusive, vamos falar um pouco mais sobre coisas que podem ter a ver com isso. Que estão interligadas ao longo à desse história. podcast, vocês vão entender. Vai ser um papo muito legal, porque eu particularmente gosto bastante desse Eu episódio, gosto cara. muito desse episódio, demais, assim. Pois é, um dos então- melhores até hoje, Sim, concordo né? com você. E não envelheceu mal. Pois é, e já estamos aí dando uma adiantada no como vai ser Opa! nosso vídeo. Mas antes da gente ir lá resgatar nosso amigo enlatado, vamos resgatar as cartas de hoje. Vamos lá. Mais uma semana, mais uma terça-feira, pra ser mais exato, né? Sim. Pra você que está ouvindo aí em casa, e mais uma sessão de e-mails, né, cara? Exatamente. É aquele- Por conta de ser 2 podcasts por semana agora, Sim. estamos encavalando assuntos com e-mails aqui. Sim, não é encavalando, né? A gente sabia que isso ia acabar acontecendo, porque o que acontece? Antigamente, como a gente tinha só um podcast por semana, só na sexta-feira... Galera, relaxar. Não era nem relaxar, mas assim, eles tinham mais tempo pra manobrar as ideias. isso. Até porque não é todo mundo que escuta no dia que o podcast sai. Pois sabe bem disso. pois é. Quando a gente começou a fazer 2 por semana, eu sabia que eventualmente a gente ia chegar no momento onde a gente teria que ler coisas de 2 podcasts atrás. Este momento chegou. Pois é, mas é o tipo de coisa que eu acho legal, porque diversifica um pouco a nossa discussão na leitura de e-mails mesmo. Dentro da leitura de e-mails, Pois isso é pois verdade. Então hoje você tem um e-mail aí falando sobre Torture, no último episódio que a gente revisou aí o Ghost Machine, e um falando sobre Curse of Fatal Death, se eu não me engano. Que foi o outro podcast, Sim, sim. 2 atrás. Beleza, então aí na sua ordem de prioridades, qual é o primeiro e-mail de hoje, de quem é, de onde veio? Fala aí pra gente. O primeiro e-mail de hoje veio de uma galáxia distante do Malcolm Bauer, Ok. que é nosso apoiador, inclusive. Sim. Oi, pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, quero dizer que adoro vocês e que os podcasts do Dr. Brasil são a coisa mais maravilhosa para ouvir quando estou indo viajar ou indo para o trabalho. Olha aí, estamos aqui para servirmos bem para servir sempre. É como verdade. você gosta de falar. É verdade. Ouvindo o podcast de The Curse of Fatal Death, um episódio fantástico desde o título, Sim. me lembrei do clímax do filme Bill e Ted. Do clímax? Não do clímax? Não, desculpa, ele acentuou, então é em português, então é clímax. Não, mas mesmo se não fosse, não tem porque você ler clímax, né? Foi mal. Vai lá. Você tá me zoando? Deixa eu ler. Como é que eu não... Lê você então. Não, eu não, porque senão a gente vai ficar 1 hora aqui, porque pra ler eu fico meio mongolito, né, cara? Mas vai. Não é verdade. Você só jogou pra mim porque você não quer ler. Não é, eu fico me embanando todo pra ler, a gente já teve experiências com isso aqui no podcast. E legal que ele me relembrou que esse filme ele tem o subtítulo em português, claro, como todo bom filme Peraí, quem tá falando? americano. Bill e Ted, 2 loucos no tempo. Ah, sim, ele tá falando aí que o clímax de Curse of Fatal Death lembra muito Bill e Ted. O clímax do Bill e Ted. Ah, sim. Porque olha ok. só. No final deste filme, os mocinhos também voltam no tempo para fazer uma armadilha para o vilão, usando um saco de areia para tirar a arma dele e preparando uma jaula que cai sobre ele. Aham. Aí o vilão diz assim: mas eu também posso voltar, pegar a chave da jaula e outra arma, que se materializa em sua mão. Sim. A gente vê esse filme, né, já faz um Bill e tempinho. Ted, inclusive a gente tem. O A Bill e gente Ted tem 1 e 2. o DVD, Os dois são muito bons, inclusive. É muito legal. Aí ele fala assim, ó, mas em seguida a arma falha e Bill e Ted falam: acontece que apenas os vencedores podem voltar no tempo para preparar coisas. Aham. Então, o Bill e Ted, cara, é um filme que eu gosto bastante. assim, Maravilhoso. tipo, primeiro que ele passa uma lição muito valiosa pra vida, que é o que eu sempre gosto de lembrar, que é: sejam excelentes uns com os outros. Esse é um dos meus mottos Com de vida. certeza, é uma excelente frase Sim, para de um excelente filme. levar pra vida. Ele trabalha viajando no tempo muito bem.
Isso. Muito bem. E ele vai ter um 3 agora, cara. Pois Tá parecendo em produção, né, Isso cara? é muito legal. Isso é muito Teve maneiro. quadrinho também. Teve desenho Ah, do que Bill e legal. Ted. Eu não sei se teve quadrinho, talvez tenha tido. Talvez tenha Mas tido. eu lembro do desenho animado É de Bill e Ted, que era muito bom. bacana, Era muito bom. bacana. Mas sim. Aí ele falou assim, ó, achei que valia a pena falar disso, pois o filme é de 91. Aham. O Moffat teria visto ou foi uma coincidência? Talvez nunca saibamos. Música de suspense. Tan, Pá, pá, tan, pá. tan. Tá, mas fala aí, você leu coisas na Eu Dr. li Magazine? coisas. Você leu coisas. Né? Eu li algumas coisas, cara. Eu li coisas que ninguém deveria ter lido. Eu li coisas. E aparentemente sim, Moffat tirou parte de sua inspiração de Bill e Ted, porque ele é um nerdão, né? Ele Então, conhece mas essa referência. na verdade, isso Mas- é muito justo. Porque mas- Bill e Ted... Se antecipou o Moffat. Não. É porque, assim, com certeza. Mas é que assim, Bill e Ted, ele mama muito, né? Ele bebe muito da fonte de Doctor Who. Pra Né? caramba. Cara, tudo em Bill e Ted é uma grande referência a Doctor Who, né? O próprio fato deles viajarem numa cabine de telefone americana... Já né? É uma né, brincadeira com Doctor Who mesmo. uma Isso nunca referência. foi escondido em relação aos filmes, né? Aham. E é um filme muito maneiro, cara. Tipo, Excelente, excelente. ele é uma das provas aí que você consegue fazer boas comédias com elementos de sci-fi, né, cara? Com certeza. Tanto um quanto dois são maravilhosos. Ele finaliza mandando um abraço pra gente. Continuem alegrando os dias de tanta gente. Malcolm Bauer de Florianópolis, Santa Catarina. Olha que maneiro, Temos o muito e-mail bom. do Sul. Ótimo e-mail, ótimas lembranças, cara, desse filme. Aliás, jogo aqui essa bola. Olha lá. Levanta essa bola pra você, menina Thaís. Ah. O que você acha da gente fazer um off-topcast de Bill e Ted qualquer dia Eu desse? acho excelente. Excelente, sim, cara. Bill e Ted é muito maneiro. Olha aí, Malcolm, você acabou de despertar essa É ideia. na verdade, gente. é verdade. Acontecerá em breve. Manda... Nós e os Off-Topcast Não, com viagem a no lista, A tempo. lista de off-topcast cada vez vai aumentando, né, cara? Porque Assim que é bom. É aquele lance de coisas legais que a gente gosta de falar, além de Doctor Who, né, cara? E a gente vai lembrando. É muito legal. Por isso, tá vendo que eu gosto de A gente sessão vai de anotando e-mails? tudo, viu, gente? Eu gosto de sessão de e-mails por causa disso, porque geralmente alguém vai, comenta alguma coisa, eu vi em tal filme, eu vi em tal coisa, e se a gente já viu, no caso de Bill e Ted, que é algo que a gente já viu há muito Aham. tempo, dá vontade de reassistir e dá vontade de vir conversar com vocês sobre. Então, E às vezes as pessoas pedem coisas que a gente ainda não assistiu e aí a gente Aham. coloca na lista de assistir. sim, mas nessa a gente já saiu, por exemplo... A gente já assistiu já. O One Day at a Time, tinham falado pra gente em e-mails, a gente começou a assistir e já teve o Topcast sobre. Exatamente, deu É. muito certo. Então Sim. vamos agora para o nosso segundo e-mail, Aham, vai. que está intitulado Máquinas, Fantasmas e Futuros que Não Foram. Aham, tá. Tan, tan. Que esse, no caso, é falando do Ghost Machine, que é o último episódio aí de Torture que a gente revisou. Isso mesmo, bom dia, boa tarde, boa noite, Fred e Thaís. Me chamo Leonardo e estou escrevendo mais uma vez, só que agora para comentar essa série que eu amo, que se chama temos aí um Torture. incidente no... Já é um reincidente. Confesso que quando vi o post sobre o podcast, eu não lembrava que episódio era esse por algum motivo, porque ele estava escondido na memória. Aham. Foi somente após vocês começarem o review que tudo voltou e finalmente lembrei qual era. Essa primeira temporada de Torture, tirando Cyberwoman, que todo mundo lembra, Todo mundo lembra que da inclusive é o Cyberwoman. próximo de Torture que vai revisar, Né? tirando Cyberwoman, tem muitos episódios e elementos que a gente não lembra, né, cara? Por exemplo, Esquecíveis. a menina lá, que aparece em Game of Thrones agora, que só tá no primeiro episódio, A Indira Varma. A Indira Varma, ninguém lembrava dela. Ninguém A gente lembrava. não lembrava do Ghost Machine. é sempre Ninguém assim, lembrava. cara. Muito bem. Enquanto eu ouvia, eu não conseguia entender por que eu havia esquecido dele, sendo que lembrei de achá-lo bem interessante. Aham. Até que então vocês me lembraram do final deste episódio. E tudo ficou claro para Olha aí. mim. Olha os finais corridos aí. Eu não acho este episódio ruim. Uhum. Pelo contrário. Ele tem uma premissa super interessante e ele te deixa preso até o fim. E é justamente no fim que está o problema. A conclusão, como foi dito, parece que foi pensada de última hora. Aham. Ao meu ver, seria um final melhor se o Ed, eu acho que é esse o nome, tivesse por algum motivo usado o aparelho e tivesse visto o próprio passado. Ele tá falando Cara, do velho, Sim, né? o velho é Ed mesmo. Isso. Porém, dessa vez ele veria pelo olhar da garota e sentiria o que ela sentiu naquele dia, fazendo com que ele talvez se arrependesse e decidisse se entregar para a polícia. Ou isso poderia servir como motivação para ele se matar, pois no episódio o motivo meio que fica no ar. Então, ele acabou de melhorar cara, o roteiro sim, da menina sim, aqui. Cara, eu vou te falar, a gente não tinha pensado nesse ano dele usar a máquina. legal, né? Mas, caralho, ficaria ótimo o episódio, Eu né? gostei dessa e eu ideia vou te falar, também. Torture tem todo esse lance de, a gente tem que ser Ed, né, cara? Tem que ser ali na beira de tudo, tem que ser radical e tal. Tem que ser radical! Tem que ser adulto, né, cara? Se tivesse tido isso, cara, ia ficar muito mais adulto a toda a reflexão sobre o episódio. Tipo, como é que
o caçador se sente no lugar da caça. Né? Como... Ia fazer trocar de lugar, né? Como um assediador se sente enquanto assediado. Isso, né? Ia ser bem legal. E como é a reação dele por conta do remorso e tudo que faz ele pensar em relação a isso, né, cara? Exatamente. O episódio ficaria muito mais rico se fosse assim, Ficaria mais rico e assim, não precisaria fazer mais 1 hora de episódio. Em Não. 10, 5 minutos você trabalha isso, né, só cara? substituir o final ali por Exato, isso, né? Ficaria muito melhor, cara. Exatamente. Enfim, a minha nota pra Ghost Machine é um Magan recém-regenerado gritando: quem sou eu? Maior do que a nossa nota, né? Que nós dois demos McCoy aí. Acho que 7, demos né? McCoy. Sim. Pois, apesar de ter achado o episódio bom, o final é que traz a nota pra baixo. E é engraçado, né? Não foi o único e-mail que a gente recebeu de Ghost Machine. Outros e-mails falaram exatamente isso, concordavam com do final, o que a gente falou, né, no podcast, que o problema foi justamente o final. É. E é mesmo, cara. Tipo, é um episódio que tem tudo pra ser bom, mas ele descaralha no final, né? No final dá aquele escorregadinho. Caga na saída, né? Oh, meu Deus do céu, que horror. Muito bem, vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês e até a próxima. PS, já estou ansioso para ouvir o DWBRcast de terça, pois será sobre o primeiro episódio de Doctor Who que eu vi na vida, o maravilhoso Dalek. Caraca, mas ele começou bem, cara. Começou começar com Dalek, que maravilha. Eu vou te falar que esse é um episódio que, apesar de eu não concordar com o tanto de lá, dei episódios soltos pra pessoa. Que episódio solto eu dou pra um amigo começar. Eu sempre apoio começar do começo, né? Começar de Rose, ou Sim. Se você for mais Ed, começar aí de Tortured. Não, de Unearthly Child. Você né? tá maluco? Se você é mais loucão da cabeça. Child. Mas, cara, se tivesse assim, episódios solto pra você apresentar pra alguém. Isso. Dalek é um ótimo episódio, né, Dalek cara? dá certo, sim, com certeza. Porque ele é bem introdutório em vários aspectos, né, cara? Eu vou me adiantar numa curiosidade, era pra ele ter sido o primeiro mesmo. Ah, é mesmo? Nos primeiros conceitos do Dave, sim, mas depois eles mudaram Olha de aí, ideia. tá, mas beleza, já que você tá adiantando, segura um pouquinho aí, já que Opa! você quer... Conta aí pra gente qual é o e-mail que o pessoal tem que mandar, caso eles queiram ser ouvidos aqui na sessão de e-mails na sexta-feira, no nosso próximo DWBcast. podcast@drwbrasil.com.br. Então, maravilha, vamos logo revisar esse episódio, que você já tá deixando já vazar coisa tá vazando aqui. Agora, então vamos lá, se prepara que a gente vai encontrar um cara que a gente não viu há muito tempo, esse é nosso amigo Dalek aí. Simbora! Antes aí da gente já começar a falar propriamente sobre o episódio, vamos tirar uns minutinhos aqui rapidinho pra contar sobre como quase foi o DWBcast de hoje. Isso! Mas não foi, mas vai ser algo legal. Vamos falar um prólogo, né? Então, vamos voltar bem mais no tempo aí. Muito mais no tempo. Num momento... Depois de Dalek, claro. Depois de da Dalek. primeira transmissão de Dalek, com Lógico. certeza. Mas antes mesmo da criação do Doctor Who Brasil, se eu não me engano. Foi sim. 2011, isso. Sim. Inclusive a gente nem se conhecia ainda. Não. A gente Qual... conhece o Sherman antes de se conhecer. Nós dois, na época, Thaís Alves Pavão e Fred Pavão, separados em estados, né? Eu no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, tivemos a oportunidade, e coincidentemente, de conhecer o Robert Sherman, que é justamente o roteirista, o criador desse episódio. Isso. O que é muito legal, porque né, na época eu já assistia Doctor Who, eu tenho um autógrafo dele até hoje numa foto desse episódio, né, de Dalek. Sim. E eu pude bater um papo com ele na época, né, assim, eu fiz uma mini entrevista por mim mesmo, ali que no final nunca deu nada, tá perdido em algum lugar no computador que ficou na casa da minha mãe. A Thaís que nem existe mais. A Thaís não entrevistou ele, não sei. Não entrevistei, eu não tinha um site ainda. Pois é, e o Sherman veio aqui pro Brasil não pra divulgar Doctor Who, isso é muito engraçado. Ele veio pra divulgar um livro que ele tava escrevendo de continhos, um negócio meio humor negro que ele tinha, que inclusive é muito bacana. Na verdade, aqui em São Paulo, foi um evento diferente do Rio. Olha aí. Porque aqui foi o Festival da Cultura Inglesa. E lá foi na Blux só. Então. A Blux ali que, eu não sei, será que a Blux ainda fica ali em Botafogo? Tem a Blux em Botafogo e tem a Se Blux você é nova de São Paulo aqui no Shopping Frei Caneca. Se você é aí do Rio de Janeiro... Não, a do Rio de Janeiro é mais legal mesmo. Do glorioso bairro aí de Botafogo, talvez você lembre da livraria Blux, que fica bem ali em frente à praia. Pois é. Do lado do escada. Isso, é pertinho do escada, exatamente. E ali tinha essa livraria que ele foi falar sobre esse livro dele. Então, pra nós foi o oposto. Ele veio no festival da cultura inglesa lá, né? Que também tem ligação com o consulado britânico. Sim. Que Meus também, amigos nossos, que também são legais pra caramba. E ele veio falar de Doctor Who. Ele veio falar de Doctor Who? Ele veio falar Caralho, de Doctor Who. Tipo, rolou lá na Livraria Cultura uma sessão de perguntas e respostas e painel com ele de 1 hora. Lá na Livraria Cultura da Paulista. Olha que engraçado. E
Ele também falou do livro e também vendeu alguns exemplares. Então, na Blux ele veio pra divulgar o livro mais e vender o livro. Olha que legal. Só que o que aconteceu? Derrolou um fenômeno, porque a gente sabe que, né, que você levanta uma pedra, sai alguns do rubens lá de baixo, Sempre. Né? E aí eu e a galera que eu conheci na época que eu fazia os piqueniques lá no Rio, dos grupos do Facebook que eu tinha montado, eles acabaram chegando no lugar e o painel virou parte sobre o Dr. Who. Que bacana, isso foi muito bacana. né? Por que isso é muito importante no episódio de hoje? Porque depois desse dia, tanto eu quanto a Thaís adicionamos o Sherman no Facebook, ele é nosso amigo. Isso. E nesses anos a gente não é amigo de falar todo dia, mas vira e mexe, assim, troca uma mensagem, manda um parabéns. Sim. Né? Assim, mantém uma relação, ele sabe do site. Mantém um contato, né? Pois é, e aí chegamos, né, na semana passada, no momento de, semana que vem gravaremos Dalek. O que você acha, né? Na verdade foi a Thaís que deu a ideia, da gente mandar uma mensagem pro Sherman e pedir pra ele mandar uma mensagenzinha só. Gravada, né? Gravadinha, assim, só pra falar, mandar um Dá um salve, hello aí pros fãs do Brasil. E falar um pouquinho, assim, rápido, sobre como foi produzir esse episódio. A gente mandou a mensagem pra ele e, pra nossa surpresa, o cara ficou empolgadão. Ele falou, não, vai ser o máximo dar uma entrevista pra vocês, porque eu gosto muito do Brasil, passei um momento muito legal, né? Inclusive, foi engraçado porque ele descobriu que a gente acabou casando, né? Porque a gente falou, você lembra? A gente conheceu no Rio, em São Paulo, tá não sei o quê. A gente se conheceu depois, acabou casando, tá não sei o quê. Ele achou bacana e tal. E aí ele falou que mega toparia gravar uma entrevista com a gente, falando sobre escrever pra Doctor Who, falando sobre escrever este episódio, o drama que ele fez também e tudo mais. Só que aconteceu, a gente ia gravar no final de semana agora. Porém, ele, como ele é um ser humano, assim como todos nós, ser humano, né? Ele ficou meio gripado. Porque a Inglaterra é um lugar muito frio. Não, e outra, a cura para a gripe simples foi já encontrada, né? Nesse episódio. Só que a indústria farmacêutica tem que lucrar. Então, ele ficou aí. Ficou ruim. Ele ficou meio ruim esse final de semana e ele não conseguiu gravar com a gente. Isso, inclusive, acabou dando uma atrasada no nosso schedule aí de gravação. Deu uma atrapalhadinha. Mas nada que atrasasse o podcast pra vocês. Sim. Ainda bem, porque a gente sempre está aqui pronto pra fazer as coisas pra vocês. Com certeza. Então a gente combinou com ele o seguinte: beleza, Mr. Sherman. Então, daqui a não um final de semana, mas 2 finais de semana, a gente consegue. Vai dar tempo de você se recuperar, tal, dá tempo de a gente gravar uma entrevista. Ele falou, dá, super on board, vamos aí. Então, por que isso é melhor pra vocês? Porque antes a gente ia só fazer uma entrevista com ele solto, a gente ia só gravar mensagenzinhas com ele. Isso. Agora vai dar pra vocês mandarem pra gente perguntas sobre como foi esse episódio. Isso. E como é escrever pra Doctor Who, ou como é escrita em geral, tipo, assim, se você tem a oportunidade de mandar uma pergunta rápida pra um roteirista de Doctor Who, qual será? Tá aí sua oportunidade. Por que a gente tá falando isso antes de começar a revisar? Porque agora, ao longo do nosso review, você já pode ir pensando em coisas pra perguntar pro Sherman. É lógico, claro. Enquanto Exatamente. você assiste episódio, enfim, Pois né? é, porque a gente vai levar, não todas, obviamente, a gente vai levar uma boa quantidade de perguntas de vocês pra ele, pra fazer essa entrevistinha aí ficar mais robusta. Ficar mais rica, né? Então, daqui a mais ou menos umas 2 semanas, por aí, vai estar saindo a sua entrevista com o Sherman, vai ser bem legal. Porque ele é um cara super legal. Ele é muito legal. Eu lembro que quando ele veio, assim, ele tava super aberto pra falar de Doctor Who, pra falar as coisas e curiosidade de bastidores. E eu lembro que primeira coisa que eu fiquei impressionada é que tinha bastante gente na TV Cultura, e isso era muito antes de passar na TV Cultura. E já tinha um pessoal que assistia Doctor Who. Sim, com certeza. E eu lembro que depois que ele saiu do lugar do teatro, a galera ficou em volta dele o tempo todo, metralhando com perguntas. Ai, como é Constant? Ai, como é a Billie Piper? Ai, como é que é o Russell T. Davis? Ai, como é que foi gravar? Ai, o Dalek é muito grande? Tipo, um monte de perguntas. No Rio, como era menor o espaço, assim, foi uma parada até meio intimista. Eu consegui tomar café com o cara. Então, depois a gente saiu de lá, eu e um grupo de amigas que tava junto, a gente foi pro hotel do lado onde ele tava hospedado e a gente ficou lá tomando um café com ele também. Então eu tomei antes o café. Uma curiosidade legal é que eu falei que meu nome era Thaís e ele, Thaís, é grego, não é? Tipo, ele sabia, cara. Muito legal. Não, quando eu cheguei lá, era bem antes do evento começar, ele já tava lá. Que bacana. E do lado da Blux, eu não sei como tá hoje, mas ela tinha tipo uma cafeteriazinha, porque tem um cinema ali. Tem uma cafeteria. E aí ele tava ali tomando um café, eu como um bom consumidor de café, resolvi pegar um também, vi que era o cara. E como bom falante sou, cheguei e falei, pô, gosto muito do seu trabalho. Então, que legal, pode viver mesmo com você? Ele falou, claro. Então, caraca, você tomou café só com ele, então. Não só, assim, depois tava eu e um conhecido meu da época, assim, a gente sentou, bateu um papo com ele, mas não foi nada assim, meu Deus, foi uma entrevista. Não, ali naquele só momento, mesmo. foi só a gente precisar de um lugar pra sentar, calhou de ser onde ele tava e trocou uma ideia com ele antes mesmo de eu entrevistar e tal. Muito legal, foi né, cara? Bem legal. Ele é muito bonzinho, muito gente boa, solícito. Assim, ele é um cara normal. Ele é um cara normal, que escreve pra Doctor Who. Gente como a gente. Pois é, gente como a gente. Então, não perca essa oportunidade, mande pra gente aí no nosso e-mail, tá aí, já
no começo já, a gente acabou de lembrar agora na sessão de e-mails, então mande o seu e-mail pra gente com a sua pergunta em relação a Dalek, em relação à escrita para Doctor Who em geral. podcast@drwhobrasil.com.br. Caraca, a gente nunca falou tanto esse e-mail num podcast. Nossa, ainda vai falar mais vezes. Sim, mas sim, vamos aí então para Dalek, esse episodião aí, que é qual o número de episódios? É o sexto? Esse é o sexto. É o sexto episódio da primeira temporada. Sim, vai lá, fala aí, vamos começar a falar, vamos começar os jogos. Tem várias primeiras coisas também, né? A Sim, gente sim. tá na primeira temporada, são muitas estreias, né? É. Muitas coisas novas acontecendo. Sim. E a primeira delas, que esse é o primeiro episódio que não aparece em nenhum momento o interior da TARDIS. Porque assim, quando o episódio começa, a gente tem ali o Doutor e a Rose saindo da TARDIS, a gente não vê eles dentro. Eles chegaram ali. E eles estão meio assim cabreiro porque a TARDIS ela parou lá do nada. Cabreiro, né? Cabreiro, eles não programaram a TARDIS pra parar ali e ela parou. E eles vão vendo que aquele lugar é um museu, né? O doutor fala, isso é um museu, parece ser um museu de coisa alienígena. Tem aqui esse troço que era de Roswell, ali tem uma pata de Slifin, ali no outro canto tem uma cabeça de Cyberman da série clássica, né, cara? Exato. Ali... Eu acho que quem era fã da série clássica, Sim. na hora que viu já... Cara, é muito gritinhos, Sim, né? E veja bem, isso aí pode ser a minha memória não puxando direito, mas se eu não me engano, essa cabeça de Cyberman, ela é ali da época do Quarto Doutor, Revenge of the Cybermen. Algo Isso, assim. é isso mesmo. É Revenge of the Cybermen, Sim. 1975, Olha, do você Quarto deu uma Doutor, pesquisada, com hein? Sarah O Jane. ano não lembraria, mas Claro essa que eu cabeça pesquisei. que tem o... Que Eu tem sou uma corvinal. Pois é, a cabeça de Cyberman que tem esses degrauzinhos assim no canto, Isso, sabe? É isso. bem da época do Quarto Doutor mesmo. Exatamente. Pois Outra é. coisa legal. E sabe o que é engraçado? Ele se endereça ao Cyberman como um amigo, né? Ela fala, quem é? Você verdade. conhece? Aí ele fala, era um amigo meu. Bem, era um inimigo Pensando meu, bem, né? era o inimigo, né? Então, isso aí já é um long shot, essa coisa da minha cabeça, mas o Croton, sabe, aquele Cyberman que tem a consciência, que é amigo do doutor? Do quadrinho. É isso, é companheiro do oitavo doutor. aham. Justamente, ele é um modelo muito parecido com esse Cyberman. Olha que interessante. Só que ele tem a parte preta, assim, mas é esse desenho de capacete, né? Bom, Assim, é uma algum coincidência. Cyberman é não. amigo dele, vai. Não, esse, né? Esse. Mas não é exatamente a cabeça do Croton que tá ali, mas não sei, eu senti um negocinho ali. Pode não ter, pode ser coisa da minha sim, cabeça, pode ser mas que é não. uma coincidência boa. Outra coisa interessante é que esse é o único episódio da Era Davis com Dalek que não é um two-parter. Todos os outros, nas temporadas que não é 2, relacionado 3 a e nada. 4, É. vão ser two-parters. Esse é o único... Ele é como se diz? One shot, né? ele é standalone. né, que Isso, chama. standalone. E sobre o Cyberman, só pra fechar, ele chama de amigo, mas depois ele explica pra Rose que é um inimigo dele, que tem tempo que ele não vê Não, e ele tal, tudo mais. explica, ele explica que realmente é um inimigo. Sim, sim. Muito bem, essa história se passa não na Inglaterra. Se passa na America, Fuck yeah! É. Utah! Utah, cara. Utah, cara. Lá embaixo da terra, 50 e poucos andares abaixo do chão. E não só isso, ele se passa no futuro do ano de No 2012. Naquele futuro longínquo, que inclusive a gente já passou há muito tempo. Que inclusive é o ano que a gente se conheceu. Mas olha que louco. Quando esse episódio, quando a gente conheceu o Sherman, ainda não era esse futuro. Não era, cara! Olha aí. Nossa, tipo... Tá, vai lá. Eles estão lá nesse museu, a própria tudo Rose, nessa hora que eles falam que estão em 2012, a Rose fala, nossa, não é tão longe, eu vou ter 26 anos. É um futuro próximo, É um né? futuro bem pertinho, tipo daqui É. 7 anos. Assim. Seria 2020, quanto pra gente? Vixe, 2018... 8 e 7, 15. 2025. 2025. 7 anos. É. Então, é bacana assim, esse lance de colocar no futuro, mas no futuro próximo, porque você não tem como errar. Uma coisa assim, por exemplo, na série clássica a gente via o ano, 5 milhões e não sei quanto. Nossa. TV de tubo, papel. Pois é. Coisas que já estão super datadas. Datadas, Então, não só na série clássica, né? Hoje em dia mesmo a gente vê isso, tipo, um episódio no ano 70 bilhões, e aí tem tecnologia de hoje. Aí, óbvio que vai datar isso. Óbvio, Você né? jogar O só- Jetsons é o futuro dos anos 60, né? O Jetsons, se eu não me engano, é 2012, não é? Não, É algo- Jetsons. Então, o Jetsons é em 2012. Não é 2001? Não, é 2001? Não sei. É 2000 e alguma sei. coisinha. Olha lá. Mas enfim. Cadê ou a é minha 90 e esteira? pouco. Eu quero a minha esteira. Cadê a minha empregada robô, cara? Cadê a Rose? A Rose, inclusive. Rose, caralho, pode crer. Mas sim. Aí beleza. A gente tem... Eles sacam que eles estão nesse museu, né? Mais pra frente, um pouquinho, a gente vai descobrir... eles sacam que estão no futuro. E mais Sim. pra frente, um pouquinho, a gente vê que eles estão nos Estados Unidos, né? O que a gente vai Isso. ser introduzido logo de cara nesse episódio ao antagonista principal que... Curiosamente, não é o Dalek. Não né? é o Dalek. Esse cara, o Van Staten. É, porque esse plot serve pra mover a história do Dalek. Então Não. você coloca mais elementos, E eu mais vou personagens. até além. Ele serve pra humanizar de leve o Dalek.
Você acha que ele humaniza? O Dalek ele fica levemente mais humanizado. Não, ele fica mais humanizado. Não, assim, ele não transforma o Dalek num amigo. Mas ele é um puta de um cuzão, né? Mas ele mostra que o Dalek ele só é um monstro porque ele é engenhado pra ser assim. Tá, não, isso sim, isso o episódio mostra mesmo. Realmente o cara é um monstro, mas eu acho que chega uma hora que ele fica muito encurralado. O Dalek ou o Staten? Não, o cara, o Van Staten. Não, tá falando do Dalek, porra. Ah, tá. Não, o Dalek ele é um monstro porque ele foi engenhado pra isso, né? Sim. Esse episódio, como tudo na primeira temporada de Doctor Who, ele serve pra te reintroduzir elementos que estavam parados há muito tempo. Então, por exemplo, no primeiro episódio o Doutor ele explica o que significa TARDIS. Depois a gente vai... Quando aparecem os Autons, ele explica o que são os Autons. Isso. Aí, agora apareceu o Cyberman, ele já explica que era um vilão. Aí, o Dalek, ele também... A gente vai ver que é um vilão que já tá na vida dele há muito tempo. E eu então, acho legal que essa primeira temporada, ela faz esse trabalho de, ao mesmo tempo que ela tem que introduzir pra nova geração, também ela tem que respeitar a galera mais velha que já viu isso há anos, né? E esse episódio, ele é muito importante porque, primeiro, ele é o primeiro contato com o Dalek que a gente vai ter... Da série moderna. Na TV, sim, depois que a série parou. Né? Porque em áudio a gente teve, em livro a gente teve... Não, o Dalek não apareceu na TV há quase 20 anos, meu. Exato. Que isso? 16 anos, 16 anos. Ou seja, então ele tem esse trabalho de trazer de volta o Dalek. Isso. Ele tem o trabalho de trazer elementos de um Dalek antigo e de falar de um elemento novo em Doctor Who, que é a Guerra do Tempo. Que é falar, por exemplo, por que esse Dalek é diferente? Isso não é dito em momento nenhum. Não. Mas dá a entender que esse modelo de Dalek, a gente viu que, supondo que você é uma pessoa que viu a série clássica toda, antes de ver esse episódio, você viu que os modelos de Dalek foram se alterando de leve ao longo do tempo. Foram se modernizando, né? Não, e sempre tinha uma certa explicação do porquê disso. Aí você vê que esse Dalek ele tá bem diferente e você introduzir esse lance que a Guerra do Tempo foi contra os Daleks e que esse é o último, assim como o Doutor é o último. Então faz um sentido do porquê que ele é levemente diferente. Então assim, ele apresenta o Dalek pra quem não conhecia, sim, ele reintroduz pra quem já conhecia e ele ainda te traz um elemento novo. Que é a explicação, porque eu acho que quando as pessoas assistiam a série moderna, eventualmente elas sabiam que ia aparecer um Dalek. Tô falando dos fãs antigos. E aí, qual é a explicação pra não ter aparecido até agora? E o que aconteceu com eles? O que aconteceu nesse meio tempo? Sim. Entendeu? E ele traz a Guerra do Tempo, e é interessante notar o quanto o Doutor, ele traz a dor e o peso, né, da Guerra do Tempo, o ódio ainda, a raiva da Guerra do Tempo. E essa atuação do Eccleston, que não sabia de muita coisa da Guerra do Tempo... ninguém sabia, não existia tanto ainda. Tá super coerente com o que a gente aprende depois, né, sobre ela. Até porque, como foi criado depois, teve como usar tudo isso de base, né? Exatamente, fica muito encaixado, né, cara? Os momentos sombrios do Doutor nesse episódio, de, ele tendo tá essa bem, cólera, né? é muito boa, é muito boa. Bem, o Eccleston manda muito bem. Fosse outro ator, talvez não conseguisse alcançar, você quer um exemplo bom? A grandeza. Você quer um exemplo bom? A gente tem aí, eu vou tirar 2 momentos de Doutor contra Dalek. O 9º em Dalek, nesse episódio que a gente tá revisando. Sim. E o 11º em Victory of the Daleks. Que é assim, quando o 11º ele entrou e eu peguei essa época, tinha muito essa aposta de que ele vai ser um doutor mais sombrio, apesar de ser mais novo, tal, não sei o quê. E aí, essa primeira temporada dele, a 5ª, a gente ficou muito nessa espera de, caramba, será que ele vai, né, went rogue com o tempo, né? E quando vai quebrar, né? Quando tem Victory of the Daleks, você vê que ele tem um acesso de raiva, que ele bate no Dalek com a chave inglesa, não sei o quê. E é uma cena muito forte, assim. A atuação do Matt Smith tá muito boa nesse episódio. Mas não chega aos pés de como o Eccleston consegue vomitar raiva em cima desse Dalek, né, cara? Porque é um doutor... Ele tem uma risada maligna. Ele tem uma risada maligna no episódio, Guerra cara. do Tempo, sim. Ele vê o Dalek fudido não podendo atirar nele e ele sente prazer. Ele tem um evilgasm, cara. Exatamente. E eu lembro que quando eu vi da primeira vez, eu fiquei assustada. Porque eu falei... Your Valeyard is showing. Eu nem sabia que existia Valeyard na época. Mas assim, você assusta porque você tá vendo o tempo todo esse cara super legal, super bacana. Ele é irritadiço, mas ele não é... Bacana, controlado, saca? Não, e do lado bom da coisa, né? Agora, daqui, ele traz ele tem prazer na dor do outro, né? Assim que eu falo, meu Deus! Não, e você vê assim, claro, né? Isso é justificado, porque a gente vê que até então, né? Vamos trabalhar só com o que a gente tinha até então. A gente não viu o Day of the Doctor, a gente não viu nada que veio depois. Nada disso. A certeza que a gente tem é que, assim, a raça desse cara
que existia, que ele não é um vilão enganando a gente. Não. Isso é um cara que tá estabelecido desde 63. Sim. Ele é bom e os Daleks são ruins. A gente descobriu nesse episódio que foi a raça desses bichos que matou toda a raça dele. Então, todo esse ódio dele, todo esse prazer na dor do Dalek que ele sente, é justificado. Pra caramba. Cara, pra caramba. É muito e maneiro. tem muito pesar na voz. E tem uma hora que ele fala, eu sou o último. Eu sou os o dois último falam, né? da minha Os dois espécie. falam. Tipo, é uma dor, é uma coisa pesadíssima Sim. mesmo. Mas, cara, a risada maligna do Eccleston pra cima do Dalek fudido é muito boa. E eu acho que o encontro deles ali, a gente nem falou do começo do episódio, né? Não, bom. Então, porque, sabe qual é o lance? Essa cena Esses é tão momentos boa. trazem muito, né? Despertam muito sentimento na gente. Porque assim, o lance é o seguinte, eles chegam nesse lugar, é um museu, aí descobrem que o dono do museu é o tal do Von Stark. Na verdade, a gente é apresentado, antes deles conhecerem, a gente conhece ele, né? É. Que a gente vê que ele é um cara, um baita de um escroto, porque um puta cara do fala um escroto. negócio errado, ele manda o cara embora, aí vem a Christina Ricci genérica, e ele, você vai ser minha assistente agora. Você está falando de Diana Goddard. Que é a personagem aí da Christina Ricci genérica. Que é a Ana Louise Plowman. Ninguém sabe que é essa atriz. Ela é nora da Maggie Smith. É mesmo? Sim. Caramba. E ela não é americana, o sotaque dela americano é bem forte, né? O Van Staten, né? O Van Staten é. Ah, olha aí. Ela não, ela é da Nova Zelândia e morou em Nossa. Londres grande parte da vida, Olha aí, então... ela mora na terra de Peter Jackson. Ela é o Gary Oldman. Cara, ela mora Não, no reino de Peter Jackson. Não, ela é do reino de Peter Jackson. Isso. Olha aí, será que ele permitiu ela ir gravar? Provavelmente. O não sei. rei tem que O deixar... retorno do rei, né? Mas sim, a gente vê que ela é a nova assistente dele e tal, e a gente vai vendo que ele é um cara muito poderoso, que toda essa coleção é dele. Pô, ele é o dono da internet. Que a gente descobre logo depois. Assim Caralho. que o doutor... Porque eles viram que teve essa invasão nessa fortaleza, né? Porque, na verdade, os três principais desse núcleo é o Van Staten, a Christina Ricci genérica e esse carinha que vai perseguir a gente por alguns episódios, Esse que é um filho da puta. Meu Deus do céu. Que chama, que eu até esqueci o nome tanta Adam. Adam, exatamente. Grande Ada. Pois é, vai fazer muitas merdas aí na frente, mas Vai enfim. fazer. Mas o rostinho bonito dele garante a entrada em vários lugares. Pois é, eles estão ali, né, eles descobrem que teve essa entrada não permitida, eles vão ver quem é e eles encontram o doutor e a Rose. Isso. Né? E aí, né, tem esse momento que ele vê que a Rose também é britânica e o Adam também é britânico, ele bota os dois pra andarem juntos e ele vai interrogar o doutor, porque o doutor parece saber demais, né? Inclusive, nessa hora eles descobrem que ele é o dono da internet. A Rose até fala, mas a internet não tem dono. Ele claro, é isso que eu quero que todo mundo pense. Caraca, que é né? muito um negócio, é estranho, Mas né, é esse muito conceito. ele querendo se mostrar, né, cara? Não, mas se você fosse dono da internet... Nossa, mas que cara babaca. Não, o que a gente aprende é que, assim, o Van Staten, ele é um cara muito poderoso que ele puxa muitas cordas. Isso. Né, do tipo, ele fala, eu lucro muito mais com doenças do que com curas. Porque, por exemplo, eu tenho... Exato, ele é um cara horrível. A cura da gripe, né, a cura do resfriado comum, e eu só não dou porque eu ganho mais com essa venda de paliativo do que com o que eu ganharia com uma cura. Tipo, é terrível, Então, cara. assim, o episódio estabelece que ele não vale o chão que pisa. Exatamente. Tá. E que ele tem, dentro de todo esse acervo dele, ele tem um alien, ele tem uma coisa viva. Porque tudo é empalhado ou em pedaços, enfim. Ou fragmento, né? Um pouquinho antes dessa cena, a gente vê a perspectiva de um Dalek também. Que foi até a gente estava comentando. E um cara torturando esse Dalek. O que é horrível também. Vez... É pra você. Tudo isso é pra mostrar a vilania desse cara. Sim, sim. Ele nem sabe o que é o Dalek, ele tá lá torturando. A primeira vez que a gente vê esse episódio, né? A maioria das pessoas que viu só de 2005 pra cá, não tinha ideia do que era um Dalek. Então, assim, eu você não tinha. vê. Foi a primeira vez que eu vi. A primeira vez que eu vi, eu também não sabia que era um Dalek. Sim, sim. Quando você vê ele berrando ali, vê a perspectiva de dentro do Dalek. Do olho dele, né? Meio redondo. Assim. Depois que você vê, sabendo que é um Dalek, na hora, quando você escuta, você, caralho, Dalek. Fudeu, né? Na hora. Pois bem, ele meio que escala o doutor pra tentar tirar a informação desse bicho, porque ele mal fala com eles. E ele não tem nem nome, o lance é que né? ele botou esse cara pra torturar o Dalek, porque o Dalek não fala, não age, ele não faz grita. nada. Ele só fica ali, aí ele fica gritando quando o cara tortura, aí acabou. Não, e ele nem sabe qual é o nome. Ele fica paradinho. Ele nem sabe qual é o nome do bicho, ele chama de Metaltron, Nossa, né? Tipo, ele dá um nome random pro... Metaltron. Meu Deus do céu. Ah. Enfim, ele tá ali, não consegue tirar nada do Dalek. E eu acho que naquela hora que o doutor fala que ele é um alienígena, né, no elevador. Tá fora da ordem, sim. Já tá fora da ordem isso? Não, porque o doutor ainda entra. Ele entra né, o Van Staten coloca o doutor pra ver o que é o bicho,
né? O doutor não sabe que é um Dalek ainda. Ah, é. E ele bota o Adam pra mostrar a facility ali pra Rose só pra distrair ela. Pra distrair. Ele até fica falando, vai tomar chá, fazer qualquer porra vai dessa tomar um chá. que vocês britânicos fazem, né? E ele fica numa sala, o Van Staten com a Christina Ricci ficam numa sala vendo o que tá acontecendo com o doutor, com esse bicho. Pela telinha. Quando o doutor entra na sala, ele não sabe o que é ainda, a sala tá meio escura. É. E aí é muito foda que ele fala assim, quem tá aí? Eu sou o doutor, eu vim pra te ajudar. Na hora que ele fala e aí doutor, acende a luz né? e o Dalek, doutor, não sei o quê. Tá tudo escuro e aparece só uma muito luzinha foda. azul, é muito cara. foda, porque você vê o desespero. Cara, o Dalek ele não é um bicho. A gente tem medo dele, ele é apavorante porque a gente aprendeu a associar essa imagem a terror. Sim. Mas a aparência dele pura é uma merda, né? Não, se minha mãe vê um Dalek, ela vai achar ridículo. qualquer merda. O doutor, quando ele vê a plenitude daquele bicho, sim, você vê o desespero no olhar do doutor, do Eccleston, no caso, passando pro doutor. Nossa, do tipo, me tira daqui que eu vou morrer, que esse bicho vai me matar, ele não tem perdão por ninguém. Exatamente. É foda, cara. É legal porque eu gosto que a cena, do jeito que ela foi filmada, a direção tá muito bonita, assim. Tipo, sim. Ele tá lá, ele entra, tá escuro, e na hora que ele fala que ele é o doutor... Ele se apresenta, né? Aí aparece só aquela luzinha azul, que é o olhinho do Dalek, assim. Aí, Doctor! Aí você fala, mano, as anteninhas também. As anteninhas, aí você fala, nessa hora o doutor já abre o olhão assim, arregalado, assim, já bate o desespero. E esse desespero... A luz acende e revela o Dalek. Todo acorrentado, todo fudido. Todo acorrentado. Todo e aí, acorrentado. Esse desespero do doutor, ele é equivalente ao alívio que ele tem quando o Dalek vai atirar nele e não sai nada. Porque aí nessa hora que ele tá desesperado, tipo, me tira daqui. O Dalek mexe ali o batedor de ovos, né? O fuê. Sim. E parece que ele tenta tirar e não sai nada. Sai meio, dá uma brochada. A gente sabe que é uma blaster ali, né? Sai um raio... Sai o raio da morte. Sai o raio da morte. E não saiu nada. E aí, na hora, o doutor saca que ele tá quebrado. Na hora, o doutor... Ele começa a dar risada maligna, que eu falei. A risada maligna. Ele fala, você não consegue me matar, então você é um inútil, você não serve pra porra nenhuma, porque você só serve pra matar. Começa a desmoralizar. Se você não mata, você serve pra quê? Você é o quê? E aí ele você começa... Não nada, né? Ele começa a avançar assim agressivamente pro Dalek, e o Dalek, você vê que ele tá meio assustado, ele vai pra trás e ele fala... Ele se recua, afasta, ele se afasta. tá com medo. Aí, se afasta o caralho, eu vou fazer você sentir dor, porque... E ele liga o choque e ele começa a dar uma torturada no Dalek. Não, e no fim, os caras têm que tirar o doutor de lá de dentro. Porque ele tá matando o Dalek, né? Não, e aí ele começa... Você vê que ele é uma catarse pro doutor ali, né? Porque... E pro Eccleston também, porque esse é um de atuação, é foda, né? Sim, porque ele fala assim, você matou, você genocídio do meu povo, mas morreu todo mundo, só tem eu e você agora, e você não presta pra nada, não sei o quê. E ele começa a xingar o Dalek. Acho que tudo que tava guardado aqui, mano, nos dois tempo, corações... Não, ele começa a falar tudo que tava preso, né, sai cara? Sai tudo. Cara, eu vou além. Tem que tirar ele da sala, mano. É o pico de ator. O Eccleston é um cara que atua muito bem. A gente já viu maravilhoso. ele, pô, Nova Rasa, ele é muito bom. O talento do Eccleston é indiscutível. Assim, o Eccleston é maravilhoso, mas em toda a passagem dele na série, eu consigo destacar esse como um dos melhores momentos. Com e toda certeza. E a gente tá falando de 6º episódio. Pois é. Tudo bem que ele tá na metade já da época dele. Eu acho que assim, é esse e Everybody Lives. E o finale. O finale também, mas, é mais cara, suave, né? Mas esse, cara, é o ápice pra mim. É o ápice. Não, com foda. certeza. Tiram ele da sala, só que o Von Staden falou assim, bom, Von Staden. Com sotaque americano. É que eu tô falando com sotaque alemão. Von Staden. Eu ia falar parle. Parlez-vous. Tá maluca. Nossa senhora. Não, ele fala, bom, ele fez esse bicho falar, então vocês... Então ele fala, né? Então assim, mantém esse cara por perto, porque a gente vai tirar alguma coisa disso aqui. Na verdade... Sempre pensando no lucro, no poder, na influência... Assim, quando eles vão tirar o doutor, porque ele tá descontrolado, ele vai matar o Dalek, ele já entra, o Van Staten entra falando assim, agora eu sei qual é o seu nome, Dalek, fala comigo, eu sou o Van Staten, vai, me escaneia porque você sabe quem eu sou. Ele tem muito isso, né? Você sabe quem eu sou. Você sabe quem eu sou, tipo, não, a gente não sabe. Ele vai, fala comigo, eu sou seu dono. É o da Harry Jones, né? Eu sou Harry Jones, eu sei que é você, meu filho. Pois é. Ele fica mandando o Dalek falar com ele, respeitar ele, que ele é o dono dele, não sei o quê, e o Dalek não fala, tipo, o Dalek só fala com os seres do tempo, né? Exatamente. Eu só falo com seres superiores. Pois é. E aí ele meio que coloca, tipo, o cara que tava torturando ele fala assim, olha, a gente sabe que ele fala, então faz ele falar de um jeito ou de outro. Nisso ele tira o doutor da sala e começa a dar uma interrogada no doutor. Ele fala, como você conhece ele? Ele fala,
ele virou, aí conta da Guerra do Tempo um pouquinho, ele fala, mas o que eles são? Ele é um robô? Ele fala, não é um robô, tem um bicho lá dentro, e ele é um bicho que ele é uma... mas como é que ele é? Ele é um horror, ele é um pesadelo, uma né? Uma monstruosidade, ele é engenhado geneticamente, e tudo dele foi tirado, menos o ódio, ele só sente ódio. Aí ele, mas quem criou? Ele fala, foi um cientista muito inteligente, que inclusive você ia gostar porque ele visava poder acima de tudo, que é justamente o Davros, né? Ele tá falando do Davros sem falar o nome. Ele não fala o nome do Davros, mas a gente sabe que é o Davros, porque sim. Genesis of the Daleks, né? Sim. Entre outras histórias, né? Com o Davros já era que Genesis conhecido. É o primeiro. E nessa hora, a Rose tá com o Adam lá em cima e ela fala, vamos olhar as câmeras de segurança aqui e tal. E ela vê o que tá acontecendo. E ela desce lá pra... O que ele haria, né? É muito engraçado porque a gente vê o Adam meio que pagando de gostosão pra ela, tipo, eu conheço tal coisa, eu vou em tal lugar. Alienígenas são reais, viu? São reais. Tipo, ela... Que bom! Eu sei. Mas é que ela tenta manter, tipo, eu tenho que fingir surpresa pra esse cara pra não quebrar a onda dele. Eu tenho que fingir surpresa. Mas você vê que rola ali um negocinho entre ele. Mickey, foda-se, né? Cara, é engraçado, porque ele boi, é o boi, você é boi garantido, puxa o rabo dela, né? Eita, moço desrespeitado. Está correndo perigo, gira da favela. Eu não estou familiarizada. Boi, é o boi. Enfim, rola já uma soma de chifre ali no menino. Não, porque o que acontece? Ele fala assim, aí ele é seu namorado? Aí ela, não. Sou amigo. Só que ela esquece de mencionar que ela de fato tem um namorado. Caralho, o bicho é muito desrespeitado. Porque ela podia ter falado assim, ele não, mas ele não é meu namorado, mas eu tenho um namorado. O nome dele é Mickey, ele está na Inglaterra. Não, tudo bem. Há 7 anos atrás, mas tá lá? Assim... Aliás, o Mickey nessa época já tá em outra. Em outra, né? Talvez na Marta. Tá com a Marta já. Não, assim, qual o grande lance, né? O Mickey em 2012, não o Mickey nessa altura da série. O Mickey em 2012. Mas vamos lá. Qual o grande lance? É que não tem nada, não rola nada de verdade ali entre eles, mas fica com esse lance de, não é meu namorado não. Por quê? Tem um clima de flertes. Rola ali um flertinho, tanto que mais pra frente a gente vai ver que o doutor, ele fica meio enciumado, né? Ele fala, você quer levar? Então tá bom, leva aí, só porque ele é bonitinho, tá? Só porque ele fala isso, exatamente. Né? Mas sim, e aí eles olham as câmeras de segurança e eles veem o cara torturando o Dalek. Isso. E ela fala, não pode, tipo, ele tá torturando esse bicho, ele tem sentimento, ele tem que ir lá ver qual é. E aí rola um desencontro, porque na hora que o cara sai da sala onde tá o Dalek, a Rose entra, né, na sala pra ver o Dalek. Pra ver o que é. Pois é. E aí dá merda porque ela encosta no Dalek. E na hora que ela encosta no Dalek... Antes tem a conversa, né? Tipo, quem é você? Meu nome é Rose. É você, não sei o quê. Você sente medo, aí ele fala assim, você tá com medo de mim? Ela, não. Então, porque ela não tem a imagem do Dalek atribuído a terror. Ela não tem referência. Escrota, né, cara? Ela não tem essa referência de Daleks anteriores. Ela tá vendo esse Dalek apenas acorrentado e fraco. E é engraçado porque ele tem um discursinho de tipo, sinta dozinha de mim, não, eu tô fraco, o timbre de eu voz, tô longe. Porque assim, a gente sabe que o timbre de voz do Dalek é um high pitch, né? Um negócio meio pá, pá, pá. E esse ele não fala, ele exige. Não, ele tá no... Você quase consegue escutar a voz do Nicholas Briggs. Porque ele fala assim, eu tô fraco, eu vou morrer. Coitado de mim. Não é alto, né? Pobre vida. E aí, quando ela encosta nele, ela fala, não, a gente pode te ajudar. Na hora que ela encosta, mas no momento. ele absorve ali o DNA dela. A genética dela. Isso. E ele sai on the loose, né? E aí já se transforma. Já na hora que diabo, ele fica forte, porque ele pega a assinatura genética dela, e aí com isso ele se fortalece, ele já consegue romper as correntes, e ele já começa a ficar muito louco. Ele muda totalmente a atitude de um momento pro outro. A voz fica high pitch de novo. Em outro espaço, em outro ambiente desse episódio, a gente tem o doutor dando a primeira burrada dele nesse episódio. Oh, meu Deus, tadinho. Porque quando ele tá explicando pro Van Staten, isso na verdade é um pouquinho antes, né? Ele tá explicando pro Van Staten qual é o lance, do que é o Dalek, e ele fala, esse ser, a raça dele e a minha raça entraram em conflito e teve a Grande Guerra do Tempo. Isso. Aí ele fala, sua raça... Então ele é um alienígena, o doutor é? Porra, doutor então, garotinho ele não é o único lindo. alienígena aqui nesse prédio, você também é. Nessa hora, corta já pro doutor acorrentado ali... Lagartixa, né, cara? Lagartixa. Oh, meu Deus. Sem camisa, tá só o pó da rabiola, tá só a perninha do Sirilampo ali. Eu tava lendo, né, material de referência pra esse episódio e alguém colocou em algum lugar assim. Pra que o Eccleston tava sem camisa mesmo? Porque eles estavam passando aquele scan maluco nele. E? Quando você faz raio-x, você tem que tirar a roupa. Não. Não, claro que sim. Não. Claro que sim. Fica sem a camisa.
Tinha que escanear alguma porra nele, caralho. Mas a questão, eu sei. Mas, tipo, pra que tiraram a blusa do Eccleston, cara? Mas sabe por quê? Não, no sentido de que ele é um Sirilampo. Não. Sirilampo? Saracura? Sirilampo, Saracura. Ele tá magrinho, né? Sirilampo, Saracura. Tá só a titela ali, o Eccleston, né, cara? Que titela? Tá só a capa do Batman ali. Tá magrelo. A capa do Batman! Então, mas isso é pra mostrar a impotência do doutor ali. Olha como ele tá preso. Tipo, ele tá preso ele foi e capturado, né? E ele tá sendo usado, ele tá sendo, tipo, óbvio, não leva isso pro caminho errado, mas ele virou uma cobaia. Ele tá sendo violado ali. Ele virou um objeto de... Ele virou uma coisa. Museu. Quando você quando você despe ele, né, não o doutor, mas tipo o personagem e bota ele acorrentado e tal, ele tá vulnerável. Você tira o poder dele, exatamente, narrativamente falando. Isso é pra mostrar que ali ele não tá mais uma sorte de liderança, ele tá sendo violado ali. Ele tá sendo violado só por ser alienígena. Exato. Exatamente. E por isso que ele tá sem camisa. Nessa hora eles façam um scan nele e o cara no Van Staten vê que ele tem 2 corações. 2 corações! Então, isso é legal, me corrija se eu estiver errado, mas é a primeira vez que a gente vê que ele tem 2 corações na série moderna. A gente não tinha visto. Ver realmente foi essa vez só. Porque tem ali, ele passa o raio-x, ele vê, olha, é um sistema vascular duplo. Vou patentear isso. Vou patentear, maluco, né? De novo, é a primeira temporada introduzindo conceitos da série clássica pra essa galera que ainda não tinha visto. Mas sim, aí que acontece? O doutor tá lá preso e a Rose tá soltando o Dalek maluco, poderoso, atirando em tudo. Já poderoso. Pois é. E aí a gente vê que o Van Staten novamente precisa do doutor pra poder conter essa ameaça. Porque ele fala assim, beleza, esse bicho tá solto, tá matando geral. E você, aparentemente, é o único cara que entende disso. O doutor fala assim, se você não quer morrer, você me solta agora. Me solta, exato. Porque senão fudeu. Porque eu tenho que te ajudar. E eu sou a única pessoa que sei aqui. Não, porque ele fala assim, agora que ele tem poder, ele não vai hesitar em matar ninguém, porque ele só existe pra matar. Esse é o propósito da vida do Dalek. Matar, exterminar, destruir. Eu não lembro se nem essa parte, mas ele fala, tipo, vocês são diferentes, então o que é diferente tem que ser exterminado pra eles. Eu não lembro se ele fala exatamente isso, mas mais pra frente. Mas é isso. E ele sabe disso, então ele tem que impedir. Sim. E ao longo dessa corrida do Dalek aí pela Facility, a gente vê que ele tá matando uma porrada de soldado. Porque o Van Staten, ele acha que é muito simples. Gente. Ele fala assim, nesse episódio já morre bastante gente também. Engraçado que a gente tava falando, teve um podcast que a gente fez agora por último. Se não me engano. Não foi de Torchwood, foi o de Dalek Invasion of Earth, que uma menina mandou um e-mail falando assim, na série clássica morreu gente pra caramba, tá, não sei o quê. Nesse episódio morre uma galera. E a gente Dalek, sabe que né? são mais de 200 pessoas, porque a menina fala, você perdeu 200 pessoas daqui do segurança e tal, não sei o quê, agora eu vou prender você. Isso, pelo amor de Deus. Mas sim, e aí o Dalek tá solto, o Van Staten coloca a galera ali da guarda pra poder matar o Dalek atirando. E nessa hora armas, né? Um jeito americano! Atire primeiro, pergunte depois. Coma bacon e metralha as coisas, né? Basicamente, gente. E aí você vê que os caras vão atirando no Dalek e é quase como se tivesse uma aura em volta dele fininha, que vai desmaterializando as balas conforme elas vão chegando. Eu gostei desse Rola uma parada, um efeito meio Matrix, né, cara? Vai chegando assim devagarzinho e tal. Outra coisa legal é que essa é a primeira vez que o Dalek usa o desentupidor de pia. Pra desentupir a cara de alguém, né? De fato, né? E tem até um efeito visual lá de CGI. É a running gag, né? Porque assim, você vê, quando o Dalek poderoso aparece pra um dos guardas, ele fala, você vai fazer o quê? Desentupir minha cara? E o Dalek, é exatamente o que ele faz. É a primeira vítima que ele faz, se eu não me engano, é esse cara, né? Isso, e na hora que ele tá querendo sair da sala, porque eles selaram a sala, ele também usa esse troço pra decodificar a senha da porta. Então, ele usa o próprio desentupidor. O desentupidor é pra isso mesmo. Ele encaixa nas paradas e ele mexe. É tipo o R2 faz em coisas em Star Wars, sabe? É basicamente isso. Meu Deus do céu. Pois bem. Não compararam Dalek Part 2. Não, sim. Pelo amor de Deus. Mas sim, aí a gente vê que ele tá matando uma galera ali e não tá dando jeito. Inclusive, a gente vê os efeitos de exterminação dele, né, cara? O raio da morte, as caveirinhas e tal. O que eu chamo de Avada Kedavra dos Daleks, né? Avada Kedalek, né? Não, e aí o Staten fala assim, não, mas as minhas portas são maravilhosas, eu sei quantas bilhões de combinações, bababá. Aí o doutor fala, então, ele vai demorar 1 segundo pra descobrir essa porra dessa combinação. E ele descobre, né? Ele decodifica na hora. Na hora, e assim, conforme ele vai andando, ele vai matando gente. Há um ponto da história, o doutor ele chega e fala pra um dos caras lá da patrulha, que estão guardando, ele fala assim, vocês querem atirar mesmo nele?
você tem que atirar no olho, porque a fraqueza dele esse é o único ponto fraco deles. Exatamente. Vocês têm que traçar um plano de ação, aí o cara fala, não, você fica tranquilo, eu não preciso de ajuda pra poder atirar num robô enlatado. Primeiro que não é robô, né? Esse cara é um imbecil. Não sabe de nada. Mas justamente que esses caras falam, não, vai ser fácil matar esse cara, não sei o quê. Tá. São os que rodam primeiro, né? Não, mas quanto mais você menospreza um negócio, aí fodeu. Enquanto isso, pelo que eu entendi, o doutor e o cara estão no andar de cima e o Adam, a Rose e os Daleks e o Dalek e os caras estão embaixo. Eu não sei se é bem um andar. Porque tem umas das plataformas, né? Então, mas lugar. aí pode ser que é o mesmo andar, mas em alturas diferentes do andar. Não alturas de andar pra cima e pra baixo, mas... eles estão separados. Eles estão em locais longe. Diferentes, né? E é isso, tipo, a Rose e o Adam precisam fugir de lá. Ele tem uma guarda, né, junto com eles. Não adianta, né? Ela fica tentando atirar e não dá em nada. Tem uma hora que eles chegam numa escada. Essa cena é legal. Eu porque, adoro essa cena. É verdade, então eles sobem mesmo. Eles sobem mesmo, Porque eles estão fugindo, eles estão indo... Mexe tem essa escada aparecendo. Justamente. Eles subindo, porque eles estão indo em direção aonde tá o doutor, o Van Staten e a Christina Ricci genérica. E aí eles estão nessa corrida e tal, o doutor... E eles veem que o Dalek ele é reto embaixo, né? E aí a Rose ainda fala, vamos subir a escada, que ele não tem como subir a escada. E aí eles ficam parados observando. Nesse episódio... E eu pensando assim, corre, filha da puta. Remember. Pelo amor de Deus. Então, o que acontece? Não, esse episódio, Remembrance, tá? Esse episódio, ele ecoa 2 episódios da série clássica bastante. Remembrance of the Daleks, que é aquele lá do Sétimo Doutor e da Ace, que a gente tem o Dalek flutuando a primeira vez. Que, inclusive, o enquadramento da cena é muito parecido. É muito parecido. É assim, nesse a gente tem a Rose, o Adam e uma soldada solta ali, genérica, em cima. E o Dalek olhando e falando, ele levar, ele vai subindo, né? E se fosse série clássica, acabaria ali, né? Sim, o episódio. Mas como já temos efeitos de CGI... Não. Acabaria ali o episódio do tipo, ia ser o cliffhanger do arco. O cliffhanger do arco, é verdade. Do episódio do arco. É verdade, ia ser mesmo. Que inclusive foi como é o primeiro cliffhanger desse arco. Sim, né? sim. Tá, e aí a gente tem mais pra frente também o Dalek encarando a Rose de frente na visão dele, que é muito parecido com o que a gente vê lá em The Daleks, né, cara? O primeiro arco de todos com o Dalek. Super igual. Só que no lugar é a Bárbara. Quando ele foca na Bárbara nesse episódio também. Ele ecoa, né, várias coisas, porque é como se fosse o grande retorno, né? Não. Foi o grande retorno dos Daleks. Um dos working titles desse episódio era Return of the Daleks. Maneiro. Ou seja, né, realmente é pra pagar respeito. E eles ali, esperando. Olha, que legal! Escada! Ele não vai subir. Veja bem, que já é uma burrice do caralho, porque tudo bem, ele pode não subir, mas ele pode pegar esse batedor de ovo, apontar pra gente e matar a gente. Não fica na mira da arma, caralho. Exatamente, eu tava desesperada pra... Sai daí, caralho! Na hora que ele começa a subir, eles ficam muito... Eita porra, né? E aí a soldada fala, tipo, não sei se é soldada, a mulher fala, tipo, vai, sobe, eu fico aqui. E a Rose fica super bolada, né? Tipo. Sim, e aí a gente tem que tá ali, o Dalek tá atrás, ele já matou essa menina, ele tá atrás do Adam e da Rose. Eles ouvem o grito dela morrendo, cara. A gente vê ali a Rose e o Adam. Pesado esse episódio. E o Adam correndo, e o doutor tá conversando, você fala, vamos selar essa porta. Isso. E ele fala, não, mas eles estão correndo. Ele, não, tem que selar agora. E aí o doutor cuzão, que aperta o enter. Nossa, como esse cara é um cuzão do caralho. E aí você vê que é uma parada quase Indiana Jones, assim, que a porta vai fechando, e o Adam passa e a Rose não passa. Você sabe que nessa cena eu tô vendo a Billie Piper correndo assim, eu falo, meu Deus, não vai dar. Não vai dar, pelo amor de Deus, Billie Piper, corre, cacete. Não, e não deu mesmo, porque não deu. Você vê que ela tá chegando e a porta fecha. A doutor corta pro doutor, ele, Rose, você conseguiu passar? Ela fala, não consegui, tá tudo bem, a culpa não foi sua, eu não me arrependo de nada, foi bom, eu não trocaria essa experiência por nada. Foi bom te conhecer. Pra isso, ali ela acha que ela vai morrer e pronto. Ela acha que pra ela é uma certeza, e pro doutor também, que ele fala assim, sim, total. Ela tinha só 19 anos. Eu jurei que eu ia proteger ela, eu não consegui. E a culpa é sua, você. Ele fala por quê? Porque eu tive a oportunidade de matar esse bicho lá atrás e você não deixou. E agora a morte dela tá nas minhas mãos. Ele, mas você tinha que entender que ele é a última peça da minha coleção. Ele, foda sua coleção. Gente, olha no que ele tá pensando. O ser humano, ele sai da Terra pro espaço pra explorar e tal, não pra ficar guardando as coisas. Exatamente. E ele fala, mas eu queria explorar. Star Trek mandou beijo, hein? Pois é. Eu queria explorar, eu queria fazer não sei o que. O doutor fala, você é o contrário de um explorador. Você tá guardando as coisas e socando embaixo da Terra.
você tá o mais longe possível de ser um explorador. Super. É engraçado, né? Porque é clara a divisão entre uma coisa e outra, mas pra ele não. Pra ele tá explorando o espaço. Não, Aqui é o maior museu alienígena da Terra. Mano, pelo amor de Deus, você não tá vendo o que você tá fazendo? Na hora que a Rose bate na porta, né, ali, que a porta fecha bem na cara dela, Sim. Lembra muito o... Não lembra que ainda não tem isso, né? Que não, mas agora que a gente já tem a referência, sim. o final é da segunda temporada, o né? Quando ela se né? afasta do... Sim. Se separa do a Rose Décimo. sempre fica separada aí por paredes, Ela, né? Rose e a parede, uma relação eterna, né? Mas sim, aí a gente tem ali o Dalek indo pra matar a Rose, e ela fala, vai, me mata. Você não tá que vai me matar? Vai Mata, lá. caralho. Não, mas não é nem num ar de mata caralho, é tipo, vai, você tem que me matar, mata logo. E o Dalek não mata, né? Ele fica, vou te matar, eu quero... logo no tipo, eu já aceitei. Pode ir, manda ver. Pode ir. E aí ele, eu vou matar, eu sirvo pra matar. Ela, tá bom, vai, tô esperando. Ele, eu não consigo, não sei o que. Tipo, porque, qual o lance? Ele já tá infectado por ela. Dalek com crise existencial. Com crise existencial, exato. Cara. Porque ele fala, tem uma hora que ele fala, eu não consigo, eu tô infectado por você. Você me contaminou. Eu não consigo como matar... Como se ela fosse um veneno. Não, como não? Pra ele pra né? ele é. E ele não tá entendendo o que é, ele não tá entendendo por que ele não consegue matar ela. A gente volta para a sala onde tá o Dr. Van Staten e a Christina Ricci genérica e chega ali o Adam. E o doutor dá uma comida de rabo no Adam, né? Ele fala, você não hesitou em sair correndo. Ele, mas você também hesitou em selar a sala, não sei o quê. Fica a discussão de farpas. Nisso, a tela abre de novo e o Dalek tá segurando a Rose qual um cara segurando uma refém, né? Tipo uma arma com a atrás arminha das nas costas, falando assim, me libera, senão eu mato a Rose. E você vê o alívio na cara do doutor, né, cara? Nossa, total. Não, gente. E a dúvida também, tipo, caramba, porque ele nunca tinha visto, assim, já tinha visto, mas um Dalek não hesitar em matar alguém pra algum propósito não é tão visto assim. Não, ele mata de cara. É uma ideia tão inconcebível que a Rose já tava morta mesmo. Sim. Tipo, Daleks não hesitam, Daleks matam. Mata e acabou. Exatamente. Então, ali, o alívio na cara dele, na voz dele, é palpável, né, cara? Dá muita dosinha. Mas bem, a gente tem ali o Dalek falando que ele vai liberar a Rose se ele sair, porque senão ele vai matar todo mundo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sim. Aí, só que qual é o lance? Quando a gente vai vendo mais desse Dalek, a gente vê que ele não tá puro, né? Porque ele tem uma hora que ele lamenta com a Rose, né? Eu não consigo matar, se eu não mato, eu faço o quê? E aí, é muito engraçado que tem um diálogo do doutor com o Dalek, que o doutor começa a xingar o Dalek de novo. Ele fala assim, se você não tá conseguindo fazer, você é inútil. Ele de novo entra na catarse dele de jogar pra cima do Dalek. E ele o Dalek colocando pra fora a dor da Guerra do Tempo, né, e cara? aí o Dalek fala pra ele a célebre frase, né? Você daria um ótimo Dalek. Nossa. Esse ódio todo é equivalente a um ódio de um Dalek. E olha que você nem é. E o 12º ouve isso lá na frente, sim. mesma frase, cara. Tipo, você seria um ótimo... Good Dalek, né? Gente, a relação... aqui é you'd make. Você seria, A relação entre os Daleks e o Doutor, pra mim... Eu sei que tem muita gente que fala que outro vilão da série é melhor. Pra mim, o Dalek é o maior e melhor vilão de Doctor Who por causa disso. Porque eles têm uma relação, os Daleks e os Senhores do Tempo, muito forte, muito presa uma na outra. Eu diria que as guerras Dalek entre e os Mestre são maiores, porque justamente que tem essa disparidade entre os outros. Exatamente, a justaposição das coisas, tipo, o Dalek é o oposto do que o Doutor faz. A maioria das guerras são travadas entre os Daleks e os Senhores do Tempo. O Doutor é gentil, quando a gente para pra pensar. No caso do Dalek e do Doutor, são... E o Dalek ele mata sem... Como é que é a palavra? São as convicções, né? As convicções são dos opostos, Daleks são opostas às que o Doutor tem, que é justamente completamente oposto. Enquanto o Doutor ele tenta cada vez mais integrar as pessoas, né? O Dalek, o que é diferente, ele mata. Isso aqui é uma nêmesis total, assim. Sim. Tipo, é óbvio, é o total e completo oposto mesmo. Que é engraçado, né? Porque, por exemplo, no caso do Mestre, que a gente tem que é o outro grande espelho do Doutor, o Mestre, assim, ele quer poder acima de tudo e ele... Por exemplo, tem horas que ele tenta chamar o doutor pra ir pro lado dele, né? Na maioria das vezes. O Dalek não. Na verdade, na maioria das vezes, a proposta é vem comigo. Aí o doutor fala, não. Mas, por exemplo, aí fala, então eu vou ter que te matar. O Mestre ainda tem aquele ponto de, por exemplo, ele se alia a pessoas diferentes pra chegar ao comum dele, ao que ele quer. Ao final, né? Apesar de que os Daleks se aliam ao Mestre rapidinho em alguns momentos, mas tipo, a priori, o Dalek ele não faz aliança com ninguém.
Porque só ele é autossuficiente. Ele não precisa. Ele é muito poderoso. Antes de fazer qualquer aliança. Então, né? ele é tão poderoso quanto o doutor também, na verdade, né? Sim. E o que acontece, na verdade, quando a Rose coloca a mão no Dalek lá atrás, e o que aconteceu com o Dalek? Que palavras eles usam? Ele pegou o código genético de uma viajante do tempo, então o fato dela ter já viajado na tarde já dá a ela esse poder especial, e isso faz ele regenerar. Eles usam a palavra, o Dalek regenerou. O que acontece é o seguinte, até quando a Rose encosta a mão ali, você pode chegar a pensar, tipo, nossa, puta plot hole, né? Porque, tipo, você vai me falar, você quer me convencer que nenhum humano encostou nessa porra desse Dalek até agora. Né? Na verdade, a gente sabe que sim, que teve um cara que encostou e pegou fogo, né? Tipo, a energia do Dalek ainda era tão latente que teve gente que encostou e morreu. Então, assim, esse Dalek tava meio capenga, mas ainda fazer alguma coisa. Sim. Aí a Rose encosta e ele ganha poderes de novo. Então, é querer diminuir demais o raciocínio do telespectador de achar que ninguém encostou. Só que o próprio episódio se justifica. Ele só reagiu a Rose porque ela já tinha viajado no tempo, então ela tinha energias residuais de viagem no tempo nela. Isso. E isso acontece em outros locais, em outros personagens e outras coisas. E isso faz com que as células do Dalek assimilem coisas da Rose pra se regenerar, não no sentido de um senhor do tempo, mas no sentido de reconstruir o código genético dele pra voltar à ativa. Isso. É mais ou menos isso mesmo. Enfim, o Dalek e o Doutor estão lá, batendo boca, não sei o quê. E como o Dalek já está nesse conflito interno, ele fala, então, doutor, o que eu faço? O que eu devo fazer, afinal? Já que você daria um Dalek tão bom, me fala, o que eu tenho que fazer? E ele fala... o doutor fala, por que você não morre? Por que você não morre? Caralho, é muito pesado uma coisa... Morre, diabo! O doutor... Morre, Dalek! Vai, morre, filha da puta! Morre, filha da puta! Não, é isso! É isso mesmo. Tipo... Nossa, ele tá muito... O sangue nos olhos, cara. Ele quer ver o Dalek morto e pronto, acabou, né, cara? Exatamente. Enfim, eles estão naquelas... Agora eles já estão naquele lugar maior, né? Que eles atraíram o Dalek pra essa sala, pra todos aqueles atiradores... É o galpão, né? É o galpão. Conseguirem atirar nele, mas não adianta, né? Não dá. Não... Gente, depois você para pra pensar, você fala, mas que ideia idiota, porra! Não, mas é que ninguém ali conhecia o Dalek, né? Enquanto isso, o Dr. Adam tão... o Adam fala assim, né? O Staten fala, mas a gente não tá conseguindo matar com as armas. O Adam, não com as armas registradas. Então a gente tem... O que a gente tem que fazer? Pegar as armas aliens! Tem que ir pras armas de alien e pegar. E a gente tem uma cena muito engraçada, que é o doutor e o Adam ali numa sala que guarda um monte de tralha, e o doutor fala, tá quebrada, isso aqui é um secador de cabelo, isso aqui funciona. Isso aqui não é nenhuma arma, cacete. É muito bom isso, cara. Enfim, e aí a gente já tem esse lance de, o doutor não pega em armas. Quando precisa, pega. Tá ali. Depende da fase, né? O 10º falava mais isso. O 10º mas ele o nono era... não. O nono mais pra frente vai pegar em bazuca também. Tipo, não. Cara, o nono não tá nem aí. O nono pega em arma. Porque o 10º ele é a fase pacifista do cara que passou pela guerra. Ele é o Dr. Hip. Não, justamente, são as fases do luto, né? O doutor do nono ali, ele acabou de sair da guerra, então ele ainda tá loucão. Não, ele não tá nem aí pras ainda consequências. Ainda tem guerra dentro dele. Tá nem aí. Enquanto o 10º já é mais... Deixa disso. Ele vai atrás do Dalek com a arma mesmo e foda-se. E ele vai matar essa porra. Então, só que enquanto ele tá indo lá pra genocidar o Dalek, né? Pra matar de vez o Dalek, a Rose tá trocando uma ideia com o Dalek. Ela fala, mas o que você tá sentindo? Então, não sei o quê. E ele fala, ela tá preocupada com ele. Eu não tô conseguindo fazer a única coisa que eu sou bom em fazer, que é matar. Aí ele fala, você me infectou, não sei o quê. Aí, né, ele fala, o que eu vou fazer? Eu tenho que fugir daqui, Ela, mas o que você quer? O que você quer fazer? Já que você não quer... Já que você não vai matar... Ela dá escolha pra ele, eu gosto disso. Já que você não vai matar, o que você quer? Ele fala, eu quero ser livre. E aí ela vai pra uma parte mais aberta e ele dá um tirambaço no teto e ela fala, pronto, tá aí, agora tem um buraco, você consegue sair. Resolveu. E começa a entrar a luz do sol. E ela fala, nossa, eu nunca pensei que eu ia sentir a luz do sol de novo. E o Dalek fala, como é? Fechado. Não, e o Dalek fala, como é sentir a luz do sol? Olha que... Eu não sei como é. Eu gosto muito dos diálogos um Dalek desse com episódio. Sentimento. Exato. Aliás, um bom parênteses sobre isso é que é um episódio... hoje em dia a gente tem muitos esses Daleks que só gritam que vão matar, que vão exterminar, blá blá blá. Eles estão com pouca fala hoje em dia. Mas né, esse Dalek é um Dalek falante, né? Ele lembra bem os Daleks da clássica dos audiodramas que falam pra caramba, né? Eu gostei de todos os diálogos envolvendo o Doutor com Dalek e a Rose com Dalek. Tirando os Daleks pontuais, né? Tipo o Rust, essa galera. Não, sabe porque o Dalek é criação de personagem também. Você também precisa criar um personagem. E como eu disse, né? Ele tá introduzindo pra uma nova audiência. Então você tem
tem que entender esse personagem. Como é que você vai entender se ele não falar? Você tem que dar fala pra ele, você tem que dar voz pra ele, sim, ainda que não seja o Dalek completo, né? Agora é o Dalek, entre aspas, Neo-Dalek meio humano. Porra, você precisa fazer ele falar. Senão você não vai construir esse personagem. Não, e é muito bacana porque nessa hora a gente tem um momento raro até, que a gente vê o interior de um Dalek. Porque assim, ele tá ali perguntando pra Rose como é sentir a luz do sol. E aí ele literalmente ele se abre, né, cara? Ele se abre. Não você vê que ele se abre pra o compartimento abre. Não, e isso quando você para pra analisar, ele é se abrir em todos os sentidos mesmo. Tipo, ele tá... entre 1 milhão de aspas, ele tá mostrando a nudez dele no sentido de, tipo... emocional, tipo, ele tá se mostrando vulnerável pra ela. Porque ele sendo só uma lulinha esquisita ali dentro, ela podia muito bem meter a mão, arrancar e matar ele. Um Dalek não mostra o interior dele justamente por isso. Por isso que eles vivem encarapaçados. Porque é pra ficar protegido mesmo. Exatamente. Inclusive... essa é a primeira vez que um Dalek fala mostrado fora da casca. Porque só apareceu 2 vezes. Muita gente acha que essa é a primeira vez que a gente vê o que tem dentro de um Dalek, mas não, na série clássica já teve. A gente teve em Five Doctors, em Resurrection of the Daleks, então, mas eles não falavam. Não, e geralmente era Essa é a primeira vez que ele falou. Então, porque nunca era ele certinho, era sempre ele ou fudido ou morto, todo escangalhado. Esse é o primeiro funcional que a gente vê ali aberto. Isso, né? Mesmo. Em The Daleks a gente vê um pedacinho dele, só a garrinha, né? A garrinha. Na verdade, não sei nem se dá pra considerar, né, gente? Dá, é um pedacinho dele que a gente vê embaixo de um pano. Mas ali, em Dalek agora, tá ele inteirinho, toda a mutação. E é engraçado porque quando você para pra pensar no próprio The Daleks, os Daleks e os Taus. E eles eram humanoides. Sim, eles se... Tipo, quantas mutações eles não tiveram que passar pra chegar nessa forma de polvo, de sei lá o quê. Eles eram humanoides, cara. Tipo, que loucura, Davros. Pois é. E aí chega, né... Você começa a pensar nisso. Quando o doutor chega com a arma, a Rose tá na frente dele e ele fala assim, sai, Rose, eu tenho que matar ele, não sei o quê. Aí ela, não vai matar nada. Ele, não, ele insiste, né? Sim. Você não tá vendo que ele é perigoso? Ela fala, olha, não é ele que tá apontando uma arma pra um ser indefeso. Ela fala pro doutor isso. Nossa. É foda, né, cara? E é isso que eu gosto da Rose. Ela é muito justa, ela é muito, assim, sensível pra essas questões. Tipo, olha só, esse cara não tá fazendo nada. Você que tá querendo matar ele, tipo... Não, e sabe o que é Na cabeça dela não tem essa de eu vou ficar do lado. Porque, pra todos os efeitos, o doutor é amigo dela. Sim. Não, e aí você vê que o Dalek... E ela não fica do lado dele mesmo assim. O Dalek, ele começa a sofrer, né, cara? Porque ele fala assim... É muito triste, gente. Eu não consigo... Agora, dentro de mim, tem um monte de sentimento que eu não consigo cooptar. Porque, assim, o Dalek, ele não é um ser complexo. Ai, gente, é tão triste essa Tipo, ele tem... O que ele entende é matar e ponto final. É isso. Ele é bom nisso. Por exemplo, a gente tem ali o Rusty, que é o Dalek bonzinho. Mesmo sendo um bom Dalek... Ele ainda é um Dalek que cumpre o propósito dele, que é o quê? Matar. O quê? Outros Daleks. Beleza, mas ele ainda faz isso. Ainda mata. Isso, exatamente. Ele mata pro bem, mas ele mata. Esse Dalek, ele perdeu não perdeu, mas assim, ele perdeu a gana de sair matando porque ele absorveu a Rose, que é uma pessoa oposta a isso. Completamente. E eu não tô falando, nossa, você realmente infectou ele. Porque agora ele tem na cabeça dele, que é uma cabeça... que só vai do ponto A ao B, enquanto A é parado e B é matando, agora ele tá tentando cooptar com um monte de sentimento que você sente. Com a gama de emoções. E é complexo demais pra ele. E aí o Dalek fala, eu não sei o que eu faço. Ele fala assim, eu tô começando a ter ideias. E isso machuca, isso me faz sofrer, né, cara? É muito louco. E aí... Tipo, é muito maluco quando você pensa que o Dalek é assim, o conceito do Dalek é justamente isso, a perda de individualidade. Sim. É isso. Esse Dalek, só ele tem... Só fica ódio, todos os sentimentos são extintos. Mas assim, a individualidade acaba. Tipo, os Daleks, eles não tem nem nome. Tirando ali aqueles eles são um Daleks exército, ali, eles são máquinas de matar. O Dalek K e essa galera, tipo, eles têm nome, né? Mas eles são a exceção à regra. A maioria dos Daleks não tem, porque eles não têm... É isso. Eles não são indivíduos. Eles são coisas. Eles são máquinas de matar de uma mente maior. Sim. Esse Dalek, ele tem poder de escolha. E ele não consegue
ele não consegue raciocinar em relação a isso. É uma gama de emoções tão grande que ele não consegue lidar, que ele começa a sofrer. E eu me lembro muito de novo, né? A gente tá pegando as referências que vieram depois. Quando a Clara tá dentro do Dalek, na casca do Dalek, ela tá falando coisas complexas e humanas, e o Dalek... Sai ódio. E só sai ódio. Ou saem coisas muito simplistas. Tipo, o sim é exterminate. Sabe? Tipo, ele não consegue lidar com coisas tão complexas. É só ódio e matança. Sim. Fim. Por acabou. exemplo, esse Dalek é um que antes, quando ele tem uma hora que ele tá bem diferente pro Van Staten, o Van Staten fala, você me torturou, por que você fez isso? Ele não queria ajudar ele, eu queria só que você falasse. Então agora eu vou falar. Aí ele vai pra exterminar, ele começa a tentar exterminar, e a Rose para ele, e ele aceita ser parado. Ele não... Você vê que ele já tava mostrando que ele tinha uma coisa que um Dalek não teria. Exatamente, ele já Que tá é essa diferente. hesitação. Ele já tá diferente. Nesse final, aí você vê que ele fala, eu não consigo ter tantas opções, ter tanta emoção, me faz sofrer. Seja boa comigo e me dá uma função. Me manda fazer alguma coisa. Porque eu sei, isso eu não consigo fazer, não consigo obedecer. Me manda morrer. Me faz eu sumir. E você vê que a Rose, ela fica acaba em conflito. com o meu sofrimento, né? Ela fica em conflito e o doutor fala, a única coisa que você pode fazer pra ajudar é isso. Manda ele morrer. Manda ele se matar. Porque... Ali o doutor já desistiu de matar, ele não vai matar o Dalek. Ele já sacou, tá que ele era o errado ali. Super já sacou. Sim. E olha que legal. É a Rose que faz ele perceber que ele tava errado. Que é o papel da Companion. Sim, que é trazer o doutor pro chão, né, cara? Pra humanidade, pra humanização. Do tipo, oi, você tá matando. Você tá vendo que você tá com uma arma na mão que você vai matar? Você não pode fazer isso. Nossa, Ainda mais com um ser que está com essa vulnerabilidade. Sim, então a Rose vira e fala, mano, não faz isso. E o doutor, não, tá certo. É isso mesmo, não posso. Sabe o que eu acho bacana? Essa história, né, maravilhoso, Dalek, né? Não, é muito bem escrito. Essa cena é tipo os últimos minutos do episódio. É o finzinho. E ela diz muita coisa, né, cara? A narrativa do episódio é muito boa. Nossa. É engraçado que... É muita coisa em jogo e define muito bem os papéis dos três personagens ali. O doutor, a Companion, o Dalek. É perfeito. É bacana porque você vê que num diálogo que ele fala, eu não consigo ter tantas emoções, você já entende muito o personagem, né? Puta merda! Sabe o que eu acho gozado? Esse episódio, ele é baseado, né? Ele usa como base um áudio chamado Jubilee, né? Que é um áudio do Sexto Doutor com a Evelyn Smythe, que era uma companion dele ali da época. É o 40º alguma coisa áudio ali da linha principal, né? Das mensagens da Big Finish. Que também é escrito pelo Sherman. Isso. Só que foi escrito em 2003, 2 anos antes só da temporada. Eu cheguei a ouvir esse áudio há muito tempo atrás, eu não lembro bem os pormenores, mas, por exemplo, ele não é nos Estados Unidos, ele é no Reino Unido e tal, não sei o quê, mas ele não tem tanta profundidade quanto o episódio. Não, o episódio, não chega. assim, a base é a mesma. Um Dalek que voltou, tudo bem. Isso é igual. Mas o episódio em si, ele dá um peso, cara, pro Dalek que é maravilhoso. Assim, maravilhoso. Que o áudio não tem, apesar do áudio ser muito bom. O áudio é o seguinte, o Russell T. Davies ouviu o áudio do Jubilee e achou muito bacana a ideia de um Dalek estar exilado sozinho na Terra. É só essa premissa. E é essa premissa que ele trabalha em cima, mas todos os elementos estão diferentes. Você tem que imaginar que, como o áudio do Sexto Doutor, é uma época que Dalek... Não tinha esse lance da Guerra do Tempo, não tinha o lance de Dalek que tá perdido. Então, assim, vira e mexe em aventura com o Dalek. Eles aprimoraram, né, ele por exemplo, Davis. Isso era uma aventura do Sexto Doutor com o Dalek exilado, mas, por exemplo, o sétimo tinha aventura com o Dalek, o oitavo aventura com o Dalek. Então, assim... Eu acho que isso marca... Esse é mais especial porque marca o retorno na Era Moderna. Sim. É muito especial, não é qualquer Dalek. Não é o retorno na Era Moderna, é o retorno na TV, né? É o primeiro... É a primeira vez da Era Moderna. É o primeiro Dalek da Era Moderna. Curiosidade legal. Quando eles estavam escrevendo o roteiro, isso aí a gente tá falando de 2004, provavelmente, que foi quando Doctor Who ganhou finalmente o ok da BBC para ser refeita, e vamos preparar os roteiros, e vamos preparar as filmagens e tudo mais. Mas tem aquele problema. Dos direitos, né? Os direitos. Porque o lance é que os direitos dos Daleks não são da BBC, são do Terry Nation. Até hoje. É assim, que é o roteiro... O criador dos Daleks. O criador dos Daleks e o roteirista do The Daleks, Inclusive, né, todo esse lance dos direitos, ele já causou certos problemas em Doctor Who, do tipo... Vários problemas. Na época que a gente tinha os quadrinhos ali da TV Action, né, cara, eles não tinham os direitos dos Daleks, então eles tiveram que criar um outro alien pra substituir o Dalek. Isso. E não tinha tanto impacto, anos depois eles conseguiram os direitos, com o Terry Nation ele aprovou, e aí eles fizeram uma história que era os Daleks matando esses outros seres. Exato. Pra esse episódio, o Sherman, ele chegou
tudo bem, na Big Finish ele já tinha os direitos, a Big Finish trabalhava com o direito Termination à vontade, então ele pôde escrever com os Daleks. Quando ele escreveu pra TV, ele não sabia se a BBC ia conseguir ali o aval da família Nation. Da família Nation. E aí o Sherman criou um roteiro em que era alternativo. Alien genérico, não Dalek. Que, inclusive, depois o Davis acabou aproveitando pra criar os Toca Flames, né? Que são aqueles bichos que o mestre faz. Lá na frente. Aqueles bichos do Paradoxo. Então, quase foram esses bichos antes deles existirem. Exatamente, porque eles não sabiam se iam poder ou não trabalhar com a ideia dos Daleks. Mas deu. A ideia ia ser a mesma, tipo, não ia ser um Dalek, mas não ia ter metade da peso. A história ia ter esse arquinho que é contado, mas, mano, não tem ia ter nem... metade do peso, não, né, ia ser tipo, o Sherman fez um roteiro lá, ficou lá perdido. Não, tipo, não é nem o Sherman, assim, tá bom, uma história com um Alien Alien X. Eu vou além, tipo, caramba, tudo bem, a gente viu o Alton, mas depois a gente viu o Slifin, que é novo, a gente viu o bicho lá de gás do Gelf, que é novo. Cadê coisas familiares? Não tem. Eu acho que, assim, tem um momento da temporada que ela precisa trazer um episódio forte. Porque o primeiro bloco foi passado, presente e futuro, né? Primeiro mostra a Rose, introduz a Rose. Aí um é no futuro e o outro é no passado. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Vamos introduzir o Alien. Legal, e agora o que a gente vai fazer? A gente precisa de um negócio pra trazer atenção. Que é justamente... Precisa de um negócio maior, grandioso. Esse episódio é mais grandioso do que, por exemplo, o episódio anterior, mesmo sendo um two-parter... E mesmo sendo um bom episódio, né? Ainda é mais grandioso. Sim. O Dalek, entendeu? E é engraçado porque eu lembro quando eu conheci o Sherman, ele falou justamente isso. Ele falou, quando me chamaram pra escrever, eu tava com os roteiros do que tinha vindo antes, e, cara, o vilão do episódio anterior eram aliens que peidavam. Eu não sabia o tanto que eu ia poder pesar a mão nesse episódio. Pois é. Porque a série ainda tava se descobrindo enquanto... Será que ela vai ser mais voltada pro humor? Porque a gente teve fases em Doctor Who que ela era mais leve, outras era mais pesada. Tem que decidir o qual vai ser o tema dessa temporada. Não é nem o tema, qual vai ser o feeling da temporada. O teor, né? Será que vai ser uma coisa mais engraçada? Será que vai ser uma coisa mais séria? Ele não sabia ainda. E aí o Davis deu aval pra ele fazer uma coisa mais puxada pro pesado, como foi esse episódio. E ficou mais pra pensar. Muito bom. E ficou perfeito, assim. Pois é. E é louco, como todo mundo fala, mas a primeira temporada é bobinha pra criança. Não, cara. Gente, maluco, esse episódio tem entre os melhores episódios. De novo, presta atenção. Tem muito mais coisa aí, coisas muito mais profundas, que criança não vai entender. É o que a gente sempre fala da cebola, né, cara? Doctor Who tem a primeira camada, que é só explosão, piu-piu-piu, regeneração, brilho, tardes. Exterminate. E tem a camada embaixo, cara, que é reflexão, que é justamente você entender melhor os personagens, que era o caso desse Dalek. Cara, esse episódio é maravilhoso. Não, é maravilhoso. Não tem discussão. A gente tem ali a Rose dando o aval, permitindo que o Dalek morra. Né, a gente vê, é legal porque a gente vê as bumps, né, as bolinhas do Dalek saindo, tendo um propósito ali de autodestruir ele. Eu gostei dessa... Não, foi bacana, é um uso legal. Desses efeitos, assim. Pois é. E aí a gente vê, né, como já é o final do episódio, a gente vê o closure das coisas, né? A Christina Ricci genérica, ela manda prender o Staten, que ela fala, Eli, você não pode fazer isso. Ela, tá bom, mas por que eu não posso? Você gastou 200 homens, você perdeu a coisa mais valiosa que você tinha aqui, e agora o pessoal leva que ele tá preso, manda ele pra qualquer lugar que tenha S no nome, porque ele tinha mandado o cara ir pra qualquer lugar que era com M, né? Minnesota, não sei o quê. E ela faz com o Staten, ele provar do próprio remédio que ele fazia com as pessoas. O que é muito legal. Só que ao mesmo tempo ela não se torna o tirano que ele era, porque a gente vai ver que o Adam fala assim, a Christina Ricci genérica, ela mandou prender... Ele falou com essas palavras, a Christina Ricci genérica. Ela mandou prender o Staten por tudo que ele fez, e ela falou que é pra gente evacuar a área, porque ela vai encher de cimento isso aqui, pra nunca mais... Isso aqui vai acabar. Acabou. Isso não era pra existir. Não existe mais, Você vê que tipo, o poder não corrompe a Christina Ricci genérica. Não, ela faz o que é certo, né? Ela faz o que é certo. Ela acaba com esse déspota maluco, ela acaba com esse Parque dos Horrores, que é esse museu. E ela manda todo mundo embora. E aí, né, a gente tem o doutor indo pra tarde com a Rose, ela fala, vamos levar ele. O doutor, eu não vou levar ninguém. Ela, não, mas ele quer ver as estrelas. Ele, que bom, ele que vai ver. Na verdade... Pega o ônibus pra Minnesota, ela pega o ônibus pra Heathrow. No melhor estilo, caguei. Né, não, mas cara? A Rose, ela é foda, porque ela seduz o doutor, ela fala com vozinha molinha, assim, ela fala... Olhos de gato do Shrek. Mas ele queria ver as estrelas. Cara, sabe qual foi o diálogo? Aí eu falei, caralho, Rose, não faz isso comigo. O diálogo escondido ali do doutor?
olha, ele vai ser o seu companion, não o meu. Leva se você quiser. Por tua conta e risco. Não, ele fala assim, tá bom, você que sabe. É isso que você quer? Então tá bom. É isso que você quer? É isso? Você tem certeza? Ele tava quase prevendo que esse moleque ia fazer merda, né, cara? Eu acho que ele tava sentindo. Na verdade, ele já tinha visto, né, um pouco da personalidade do Adam. Então ele viu que não era coisa boa. Porque... não era flor que se cheire, né, cara? Porque o doutor, ele, né... Isso vai ser falado, só leva os melhores. E ele viu que, tipo... E ele não é dos melhores, né? O Adam até ali tinha sido só mais uma pessoa. Eu acho que ele tinha normal, até potencial, sabe? a gente vai ver mais pra frente, né? Ele tinha potencial pra ser algo mais, pra ter grandeza, mas não. Né? Sem se adiantar no que a gente vai ver mais pra frente, mas a gente sabe muito bem como é o Adam. Nesse momento é assim, eu acho que o doutor pressente que, tipo... Vai dar merda isso aí. Não, nem vai dar merda, é tipo assim... Mas esse cara é só uma pessoa normal. Pra que eu vou levar uma pessoa normal na tarde? Então, não é nem pessoa, o doutor gosta de pessoas normais. Então, mas é que ele não viu nada especial nesse cara, mas entendeu? Ele não é um normal especial. Ele é um normal que tem erros demais de humano. Eu acho que ele viu assim, ele falou... Tipo, você vai levar esse cara... Ele faz merda. O Adam faz merda, é isso. Ele sentiu que o Adam fazia merda, é isso. Eu acho. Só que ela vai toda... Ai, toda mansinha. Não, mas sabe o que é? Mas não é... Eu acho que ela não fez de má intenção. É porque ela tava querendo estender a mão pra um cara, assim como foi estendido pra ela. Porque, por exemplo, ela chamou o Mickey Tem origem naquele diálogo lá do começo que a gente falou antes, que ele fala, ai, isso aqui, mó legal, alienígena, eles existem mesmo. E ela fala, então... Ela queria dar uma oportunidade. Eu acho que lá dentro ela tá pensando, putz, ia ser legal ele ver. Foi legal quando eu vi. Ela quer dar a oportunidade. Eu acho que assim, ela tá numa de estender a mão, porque a gente vê que, por exemplo, tudo bem que a gente sabe que o Mickey não queria ir, ele falou com o doutor e tal. Não. Mas ela chegou a chamar o Mickey. Então, assim, ela tá numa de dar a oportunidade legal que ela teve pra outras pessoas. Isso é outra característica da Rose, que é legal, né? Tipo, ela não toma só pra ela. Sim, quanto que ela puder compartilhar com os outros, ela compartilha. E como bacana. o doutor, né, o Adam teria que sair dali, o doutor... tá bom, vou dar uma carona pra ele pra fora, então vamos levar. Muito a contragosto, mas leva. Pois é, e aí ele fala, tá bom, não sei o que, ele entra, aí o Adam fica, mas a gente tem que ir embora, vocês vão entrar nessa caixa. Aí ele entra na tarde e acaba o episódio, o episódio. A gente não vê o interior da tarde, porque como é dito, não tem interior da tarde nesse episódio. Não tem interior da tarde nesse episódio. E é isso, aí o episódio acaba, cara. E um dos melhores episódios da primeira temporada chegou ao final. A gente tem o Next Time de um episódio que a gente sabe que vai ter o Adam também. Isso. Né? A gente ainda vai revisar ele, não vamos adiantar. Tá lá na frente. Mas, cara, é isso. Esse é o episódio, assim, um episódio que ele é maravilhoso. Eu não vejo muitas falhas nesse episódio. Pra dizer se tem alguma, não tem. Eu não vejo falha nesse episódio. Não, cara, é um só episódio. Só falha de caráter nas pessoas que o compõem. Tipo o Staten e o Adam. Mas, cara, é isso, tudo bem. Sim, cara, mas foi o que a gente falou durante esse episódio inteiro aqui do WRCast. É um episódio pra se rever de tempos em tempos. É um episódio que vale a pena mostrar pra amigos. Sem dúvida. E como o nosso amigo falou aí no e-mail, né? Foi o primeiro episódio que ele viu. Não sei se foi acidental ou não. Mas que baita episódio pra começar. Pois é, cara. E que baita episódio ponto, né, cara? Nossa, é muito bom. Dalek é só amor. Eu tava contando os segundos pra chegar nele pra gente revisar. Também. De verdade, Puta cara. episódio. Pois bem, como todo bom episódio, como todo episódio que a gente revisa aqui, temos que dar nossas notas, temos que... né, o fechamento, o closure, assim como a Christina Ricci genérica mandou cimentar tudo lá, a gente tem que cimentar esse episódio dando nossa nota aí de Hartnell Whittaker para Dalek. Então, Thaís, por favor, sua nota aí por quê pra esse episódio? Manda ver. Eu quero dar pra esse episódio a seguinte nota. Eu tô querendo falar uma nota de novo, cara. Será? Não sei, vai. É um Capaldi. Vai, viu? Mas eu não vou lembrar agora, tá? Qual é o nome do episódio. Em que ele encontra o Dalek amigo dele. O Inside the Dalek, pô. Into the Dalek. Into the Dalek, Tá, é a 8ª temporada, 2º episódio. Sim. É isso aí. É esse Capaldi. Tá. É esse Capaldi. Ok, porque... então 12.2, pouquinho. 3, 4. 12 e pouquinho. 12.0 alguma coisa. Eu tô dando uma nota mais alta pra esse, eu acho que os... Não tem explicação, é porque é um episódio ótimo, né, cara? Eu achei que era pra eu explicar a minha nota, não é esse o propósito desse podcast? Tô brincando, manda ver. Não, então, eu quero dar uma nota um pouquinho mais alta pra esse episódio, porque, de fato, assim, a gente teve, sim, bons episódios até agora na primeira temporada, sim. E eu não dispenso nenhum deles. Eles são ótimos dentro da proposta de cada um deles. Dentro da proposta de Dalek, ele conseguiu ser tudo que ele precisava ser e mais. Sim. Ele conseguiu introduzir o Dalek para novas audiências. Ele conseguiu fazer com que as audiências anteriores tenham gostado do Dalek desse episódio. Mostra muito da Rose. Esse episódio mostra como a Rose tá se tornando uma companion do Doutor. Porque até então,
Ela era uma terráquea training, né? em treinamento. Era estágio ainda, saca? Aqui não. Jovem aprendiz, né? Que ela tem só 19 anos. Isso, ela era jovem aprendiz. Aqui, ela é, pra mim, companion formada. Entendi, Ela já tem uma experiência de causa já bem assinou legal. carteira de trabalho agora, né? Já pode ir com carteira assinada, entendeu? Tá maravilhosa, assim, pra mim ela tá se definindo como companion e como uma companion muito forte forte mesmo, assim. Porque ela é bem central nesse episódio e eu gosto pra caralho da Rose Tyler, tem gente que não gosta. Pra mim, tá incrível nesse episódio. A gente vê uma atuação do Eccleston que também, você não... Nenhum roteiro até agora nessa temporada trouxe essa gama de sentimentos negativos pro doutor, que foi isso aqui. Porque o Eccleston tá chutando todas as bundas. Tipo, ele conseguiria ganhar um prêmio, um BAFTA, não sei se ganhou um BAFTA, por essa atuação. Sim. Ele tá impressionante, ele tá primoroso tá muito nesse bom episódio. Mesmo. Tá muito bom mesmo. Tá ridículo, entendeu? Diálogos muito bem escritos, muito legal, muito bom. Olha, é isso, cara. Maravilhoso, incrível, fabuloso. Não consigo dar menos do que Capaldi. Fred Pavão, sua nota para Dalek de Robert Sherman. Não, justamente, cara. Não tinha... De novo, a gente vai acabar dando notas iguais, mas, cara... Por que eu não dou um 13 pra esse episódio? Porque eu não quero queimar a nota máxima. Eu também não. Tem episódios ao longo da série que são melhores eu não vou, em vários aspectos. Não vou ser demagogo e falar que esse é o melhor, meu episódio favorito do Doctor Who. Não, é um dos. É um dos melhores. Mas como não é o... Tá no hall dos grandes episódios do Doctor Who. Tá no meu top 10 de episódios da série inteira. Incluindo a clássica. Assim, não tô tirando a clássica, não. Incluindo a clássica... São tá aí no meu top 10 de episódios. 26 da clássica e 10 da moderna. Inclusive, quando a gente fez aquela matéria pra Mundo Nerd lá dos episódios, se eu não me engano, a gente botou Dalek. Com certeza. Porque, cara, Dalek. Que episódio bom. Nossa. Não tem como dar menos que um 12. Você deu um 12 aí no começo de vida, eu vou além. Eu dou um 12 ali já encontrando o primeiro doutor. Sabe por quê? É um 12, quase 13, cara. Ele só não é 13 pra não queimar a nota máxima, entendeu? Sim. Mas assim, é um 12... quase 13, porque não tem. Cara, foi o que você falou, a atuação do Eccleston tá maravilhosa. Nossa. A atuação, porque parece, do Dalek tá muito boa. Sim. Tipo, uma coisa que a gente não citou, mas é a primeira vez que é o Nicholas Briggs fazendo um Dalek na série. A gente sabe que nos áudios ele já fazia há muito tempo, mas é a primeira vez que a gente tem o Briggs sendo um Dalek na série de TV. Que é fabuloso, né? Isso é muito legal. E assim, cara, o lance das camadas. Tipo, a gente tem essa camada de trevas do doutor que a gente não via. É a primeira vez. A gente tem... E é engraçado porque no mesmo episódio que a gente vê o doutor sendo evil, né, em alguns momentos, a gente vê o Dalek sendo indefeso. Olha que troca de valores. Né, cara? E, cara, tem o lance de ser ali ter elementos da série clássica com o Cyberman também. A gente tem elementos do passado da própria temporada com a mão do Slifin. Então, assim... Cara, o episódio ele é bem construído como um todo. Ele tem a vantagem... Ele é amarradinho. Pois é, a gente tem a vantagem de ser do Sherman, que é um cara que escreve muito bem, né? Ele tem criações ótimas no universo de Doctor Who. E ele veio do teatro também. Pois é. Não, e outra, a gente tem ali Ele tem esse episódio, tem uma vantagem, porque ele é embasado em um áudio muito bom. E ele conseguiu ser uma adaptação, entre 1 milhão de aspas, melhor que o original. Sim! Porque ele tem todas essas camadas pra trabalhar. O Sherman foi muito felizardo, porque ele pôde ser o primeiro ali a trabalhar bem o lance de ser... É o primeiro Dalek pós-Guerra do Tempo. Isso. É a primeira vez que a gente vê na série moderna o Dalek se endereçando aos senhores do tempo. Ele fala isso. Exatamente. Né? Então, cara, não tem como dar menos que esse 12, quase 13 aí pra Dalek, cara. De verdade, é um episódio que eu recomendo de tempos em tempos, todos vocês que estão ouvindo da BRCast, a rever esse episódio, cara. Sempre com um olhar novo. Sempre que a gente receber mais conhecimento de coisas durante a série, é bom voltar e ver esse episódio, cara. Sim, eu acho. Pra você ver, né? A gente tá conseguindo relacionar esse episódio com coisas lá da frente. Com episódios de 7ª temporada, com episódios de... Entendeu? E eu vou parafrasear você no começo da BRCast. É um episódio que não envelheceu mal. Ele tá super atual ainda, né, cara? Super atual. Pois Pra mim tá redondinho. Não tem que pôr nem o que tirar. Exato. Tá coerente dentro do cânone. Olha, cara. Bicho, é maravilhoso. Sério, esse episódio
merecia um prêmio mesmo, cara. Ele tá ganhando um prêmio nosso. É isso. Pronto. É o prêmio DWBR. Pois é, cara. E, claro, né, como a gente sempre pede, a gente deu nossas notas, nada mais justo do que vocês darem as notas de vocês. Lembrando que esse e-mail que vocês vão mandar pra gente com a nota e o review de vocês já pode ter aí a pergunta que vocês têm, não pra qualquer pessoa, mas sim pro roteirista deste episódio. Exatamente. Então, assim, se você tem alguma dúvida em relação ao episódio, se você tem alguma curiosidade que você queira saber em relação tanto a Dalek quanto a qualquer momento da passagem do Sherman em Doctor Who, como em qualquer momento de alguém que escreveu para Doctor Who, essa é a sua hora, porque a gente vai levar as suas dúvidas e os seus feedbacks direto pro cara que escreveu o episódio. Exatamente. Então não deixe de participar. Para participar, você sabe muito bem que você precisa do caminho, você precisa do e-mail do Dr. Brasil, que a Thaís vai falar com essa voz maravilhosa dela que ela usa todas as semanas. podcast@drrubrasil.com.br. Muito bem, muito bem. Temos também aí o nosso Facebook, essa rede social que já foi como um Dalek ali, exterminando todas as outras redes sociais, e mas hoje tá meio capenguinha ali, que nem esse Dalek no começo do episódio. Tá caído, né? Que é o nosso Facebook, que o Zuckerberg tá quebrando o próprio brinquedo, que é o Facebook do Dr. Brasil, que é o facebook.com/drrubrasil. Temos também aquele que, diferente aí do Facebook, ele vem voando tal qual um Dalek 2.0, né? Que é o Twitter do Dr. Brasil, que é o twitter.com/drrubrasil. Temos também outras redes sociais que estão bombando, como é o caso do nosso Instagram, que é onde a gente posta várias coisas, várias fotos e os momentos e tudo mais, que é instagram.com/drbrasil. Temos também aquele filho novo que é muito forte, assim. Jovem, né? Tal qual esse Dalek que veio bombadão depois do toque de Rose Tyler, que é o nosso grupo do Telegram, que as pessoas ficam batendo papo e fazendo amizades, que é só você entrar em t.me/Dr. Brasil, você entra lá, você já vai estar dentro do grupo, você já pode começar essa interação em tempo real nesse mensageiro bom pra caramba. É isso aí. E, claro, né, como a gente sempre fala, temos também nosso jabazinho aí próprio, que é a nossa loja do Vandal, caso você não tenha camisas de Doctor Who e você queira, pra poder se destacar na multidão como um fã dessa série maravilhosa. Pra poder, de repente, conhecer almas que gostem das mesmas coisas que você. Exatamente, então é só você entrar lá em vandal.com.br/artista/Dr.Who-Brasil e lá tem toda essa seleção de camisetas que a gente criou com estampas exclusivas nossas. É isso pra você aí. poder comprar e se vestir adequadamente, tal qual um fã. Com certeza. Outra coisa que fãs fazem muito bem é manter as engrenagens do Dr. Who Brasil e do DWRcast rodando, né, rodando perfeitamente sem ranger, porque como você bem sabe, hoje é terça-feira agora também é dia de podcast, e isso não é à toa, isso é graças àquela galera ali, que são os nossos apoiadores, nossos companions recorrentes, que, né, tiram um pouquinho de grana ali todo mês para poder fazer a gente manter o site aí maravilhoso como sempre. E essas pessoas, né, elas sempre têm que ser lembradas aqui no WRCast, como eu sempre gosto de falar, e a Thaís vai ler o nome delas agora. Bibiana Rossi, Mariana Maís Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Luiz Gustavo Sodré Souza, Telo Caetano, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Bruno Pereira Trajano, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto e Débora Santos Almeida. Sabe o que eu tô gostando? Olha, é uma coisa, vai soar meio errado isso, mas ver você ficando sem fôlego pra ler Tem essa muita lista gente! me deixa muito feliz, sabe por quê? Porque Meu Deus do céu! Porque a cada semana, assim, não toda semana, mas a gente, de tempo em tempo, a gente vai ganhando mais apoiadores, Isso. mais pessoas que estão fazendo parte da construção do nosso site e do nosso podcast. Isso é muito certeza. importante. Porque é o que eu sempre falo, cara, o DWRcast, ele sempre foi colaborativo. E agora, mais do que nunca, as pessoas podem colaborar mesmo fazendo a gente ter um servidor melhor, Sim. fazendo a gente poder ter 2 podcasts por semana. Exato. E, claro, né, quando você se torna um apoiador, você desbloqueia conquistas, você desbloqueia prêmios ali, como por exemplo... Recompensas, exato. Tipo, papéis de parede exclusivo ali, feita pelo Sandro Rojo. O pessoal do mês passado já recebeu. Sim, e se você entrar hoje e você apoiar, você já tem acesso aos antigos também. Exato. Então, assim, e você entra num grupo exclusivo do Telegram pros apoiadores, que recebem algumas coisas a mais também. Uhum. Então, assim, não é um apoio à toa, ele te dá coisas de volta também e faz as pessoas, no geral, também receber mais conteúdo. Isso é muito importante. É bem legal. Caso você não possa, a gente sempre gosta de falar que o apoio ao Dr. Brasil não é pra desfalcar a renda de ninguém, a gente não quer que ninguém Pelo deixe amor de pagar de uma Deus, conta. não. Isso é quando, se der, vocês ajudam. Caso você não tenha, a gente entende como é, você pode ajudar de outras formas, como por exemplo com o compartilhamento desse da BRCast e do nosso conteúdo em geral, cara. O seu share é muito importante, não ache que a sua ajuda
não faz diferença, ela faz sim. Faz sim. Assim como o seu review no iTunes, caso você seja um assinante de lá. Vai lá, sabe como é que é? Dá as estrelinhas, deixa comentário, a nossa relevância sobe, o da BRCast parece mais, a gente fica feliz, vocês ficam felizes, isso é todo mundo Dr. Who feliz. fica conhecido em todo mundo, muito mais famoso que Harry Potter, Star Wars, maravilhas! Pois é, cara. Só beleza. Lucro, exatamente. Só lucro. E se você não tem o iTunes aí, a gente sempre aconselha você a assinar o nosso feed no seu agregador de preferência aí. A gente sempre indica o Podbean, que ele é o que funciona melhor com a gente. Podbean é sucesso. O Google Podcast anda dando pau, então a gente não tá recomendando mais. Não estamos recomendando mais. Mas o Podbean vale a pena. Pois bem, então fica aí o nosso fim desse podcast. Mais uma vez, dessa vez a gente não tem que esperar tanto mais, né? Desde que a gente começou a fazer 2 por semana, sexta-feira a gente tá aí. Mas fica a lembrança pra vocês de mandarem seus e-mails, suas perguntas, suas curiosidades, seus parabéns, seus feedbacks, tudo que vocês quiserem para Robert Sherman, o roteirista desse episódio, que vai gravar uma entrevista com a gente em alguns dias. Então venha fazer parte disso, não se atrase, não deixe de fazer e esteja com a gente também na sexta-feira, porque sexta-feira a gente vai revisar o que, Thaís? A gente pode revisar... Algo que que as pessoas estão pedindo já há muito tempo, pois hein? Não vou... A gente tá aí, né? Tem o nosso schedule, né? Talvez, vocês podem pensar que é série clássica. Pode ser, mas pode ser também um outro tema. Pode ser a gente tentando conhecer aí alguém que tá pra vir mais tempo também. Alguém que tá pra chegar. Alguém que tá pra chegar. A gente nunca sabe quando vai chegar. Quando vai chegar pra BBC não liberar a data, mas de repente, sexta-feira... De repente vai ser a gente revisando algum trabalho dessa pessoa. Talvez. Não sabemos. Eu não vou falar mais nada além disso, não. Esteja aqui na sexta-feira que você vai saber qual é o tema. Pode ser série clássica ou pode ser esse review dessa outra coisa esse aí, dessa pessoa que tá pra chegar. Dessa pessoa. Tá bom? Tá então, certo. sexta-feira a gente se vê, não vou sentir saudade, daqui a pouco a gente tá aí. É isso. Beleza? Aí. Falou. Até sexta-feira. Falou, abraço. tchau, tchau. E agora ao final da BRCast, né? Agora acabou, a gente acabou num clima legal, mas a gente acabou se ligando que esse é um episódio que fala justamente sobre um museu, né? Ele começa em um museu. E a gente tá gravando aí no dia seguinte, né? A tragédia que teve no Museu Nacional. Ao grande incêndio, da né? Boa Vista, né, cara? Então, muita coisa foi perdida, muito material, muita história e muita cultura brasileira foi perdida ali dentro. A perda é irreparável, incontável, mais de 20 milhões de itens, o 5º maior acervo da humanidade. Pois é, cara. Então, né? Tinha coisas de Pompeia. Pensar que coisas que sobreviveram ao incêndio de Pompeia foram se perder no incêndio aqui ali no Rio, sabe? Em São Cristóvão. É complicado. A gente tá falando de, assim, coisas que foram criadas por povos que, por exemplo, já não existem mais. Pois é. Né? De tempos que não existem mais. Então esse da BRCast aí fica em memória para tudo que se perdeu e fica como um alerta para que isso não se repita. Pense nisso. Com certeza.